Iniciar transmissão. Aí, agora sim. Demora do cacete. Aí, estamos ao vivo. Coisa boa. Demorou mais do que o habitual, mas ao vivo. Oficialmente ao vivo. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um querido e amado episódio do Forrada Podcast, episódio de número 54. E você tem alguma coisa a dizer do seu Flamengo, André? O Little Robot voltou. E o salário dele, o que você tem a dizer? Barato, né? Ué, primeiro Graça, jogo, né? meteu o gol, já tá pagando, já tá se pagando. Tá. É mesmo assim, André. Quando traz retorno desportivo, está sempre pago. Quando não traz, é que é foda. Não, você vai ver. Tá. Última vez que ele passou, ele não fez o gol do título da Libertadores, mas agora ele veio pra isso. Perfeita análise. Renan, Não tem muita milionário, opinião, não. tem coisa que milionário faz que a gente não entende. Assim, é muito dinheiro. Aí faz umas loucuras. Mas, o quê? Entendi. E o Alexandro? Tem alguma coisa a dizer? Tá vindo aí, né? Você viu o salário? Homem. Vi. Mano, o Flamengo tá rico, milionário, cara. Não é nem milionário, é bilionário. É isso aí. Coisa boa. Ano de eleição, né? Tem que foder um pouco no tudo pra ser Pra ser eleito. eleito, né? Genial, genial, pô. Isso aí eu gosto. A gente gosta. Quem sabe assim o Flamengo não quebra de novo, né? E volta a ser o Flamengo que eu aprendi a amar lá em 2012, assim. É. 2013. Papo de 10 Eu anos acho que atrás. vai torcer muito, mas eu acho. É? Eu acho. Loucura, não? Bom, eu não tenho muito o que dizer, a não ser que, né, parabéns aí pela contratação, né? Porque, Obrigado. rapaz, vocês estão com dinheiro, tá? E o É. Benfica, Daniel? Você tem alguma coisa a dizer? Eu tenho. O que você tem a dizer do Benfica? Tenho que dar os parabéns ao Sporting. Está Ué, fácil. ué, Meu, como assim, cara? Ué, Eu pergunto vai ser Benfica, ele fácil. fala do Sporting, cara. Eu não Meu, entendi também. vai ser Ah, fácil. Vai ser fácil para a concorrência se continuar assim. em que sentido você Ah, diz? opá, com este treinador a coisa não vai. Ah, tá. Não é. Tipo, matematicamente ainda podíamos arregaçar. Não tem. Pá, mas. Ou ele tem uma grande sorte, ou ele tem uma grande sorte que há ali 2 ou 3 jogadores que de repente a coisa engrana e vai, ou estamos desgraçados. Ele é muito fraco, meu. É muito fraco. Eu vou. Renan, vê bem, imagina, Mas tu ele foi tens. campeão no primeiro ano, né, cara? Foi suficiente pra Foi o que iludir. aconteceu? Não, foi o que aconteceu. Ele tinha jogadores que se enquadravam com o estilo de jogo dele, estás a ver? E a coisa tipo liga e vai. E vai tipo meio na sorte e a coisa arranca. Porque há coisas muito más. Ele jogou. O benfiquista tá como, Não. cara? Calma. Imagina. Ele jogou 4 defesas, 2 médios defensivos, a jogar em casa contra o possível último classificado ou dos últimos 3 classificados, provavelmente. O Estrela da Amadora é a equipa, se calhar, para descer. Ok? Estamos a falar de uma equipa desse nível. Ele jogou com 2 médios defensivos e jogou com 2 médios centros nas alas. Jogou 6 extremos. E Ué, jogou com médio centro. Ele jogou com um triângulo de 2 médios defensivos, um médio centro, médio centro médio ofensivo, e 2 médios centros a fazer de alas. e Um daí, deles até cara? tem características defensivas, vê lá. E o avançado, pá, meu, não. Se fosse jogar contra o Porto, no Dragão assim, oh, pá, eu não concordava, mas
mas percebia-se. Jogar contra o possível último classificado em casa com uma equipa para defender, pá. É porque ele não quer tomar gol, cara. Ele quer priorizar a defesa dele, cara. Meu. Ele não quer ser campeão, ele quer ser a defesa menos vazada, é diferente. Pô. Cada um com seus critérios. Ué. E pior, pior é que ele vai ganhando 1-0, estás a ver? Arrasta-se, e vai empatar outro e não sei o quê. Quando for despedido, nós estamos a 7 pontos do primeiro classificado. O Retângulo Mágico, ele mandou um boa tarde ali, ó, um simbora. E aí ele falou assim, ó: calma, Dani. Se o Joker sai, a coisa muda de figura. Pior é que nós mesmo. Não, mas nem tira, com o Joker. tira os gols do Jokers e ia ter ganhado de, sei lá, 3-0 e 3-1, tá ligado? Meu, é que a cena está nesse nível. É que mesmo que o melhor jogador do campeonato ir embora do Sporting, o Sporting é campeão na mesma. Assim, meu. Não, eles ganharam de 6-1, 5-0. O outro jogo eu não sei quanto que foi, mas tipo assim, deve ser disparado o melhor ataque da Europa. Eu acho que nenhum time fez mais gols que eles. Mas isso pode ser. Nem o Benfica é tão mau como está, nem o Sporting é tão bom como parece, ok? Mas. Depende, porque agora vai pegar o Porto, né? Vai ter confronto direto já agora, eu acho. Isso vai já perder pontos, ok? O Sporting é. Como é que se diz aí no Brasil? É passapano. O Sporting dá os pontos ao Porto, ok? Isso é tranquilo para o Porto. Sim, o Porto pode estar com a pior equipa da década que o Sporting vai dar pontos. Agora. Mas não é por aí. Mas não são esses jogos que decidem o campeonato. Não. O que decide os jogos do campeonato é ganhar os pequenos todos. É isso que decide o campeonato. Não pode acontecer o que aconteceu com o Benfica na primeira rodada, né? Sim. Não, mas nem é isso. O Benfica vai continuar a ganhar jogos, vai parecer que vai andar encostado ao Sporting até vir assim uma série mata, estás a ver? Sim. O Benfica joga de forma horrível com uma belíssima equipa. O Benfica tem uma belíssima equipa e joga horrível. É vergonha do campeonato do Benfica. Coisa triste, né, cara? Mas bom, agora que eu deixei o benfiquista fazer, né? Vou continuar a chorar. Já chorei que chego. Deixei o benfiquista fazer, né, o desabafo. Eu, pra falar do meu time, não tem nada pra falar do meu time, tá? Só pra responder a pergunta que eu fiz pra vocês. Meu time vai muito bem, obrigado. Dentro das suas médias. Vai bem. Né? Não tem muito o que fazer. André, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Meu time vai bem, cara. O que era esperado dele. Entendo. Eu vou-te explicar. Eu já falei isto o programa passado. Eu e o André estamos habituados a ser super favoritos. Quando uma equipa é parelha, quando estamos habituados a que a nossa equipa seja sempre parelha, qualquer coisa serve. Só vamos embora. Carrega Benfica. Podia ser zebra. Mas há controvérsias, viu? O Flamengo há 5 aninhos atrás, olha, não era super favorito nem contra o Mirassol. Se a gente era pobre, eu não me lembro. Já passou, né? Já foi. Os efeitos de novo rico. Olha, os efeitos de novo rico. Pois é. Mas eu não tenho nada pra falar do meu time, a não ser que, bom, quando você torce pra um time, você torce pro pacote completo, né, cara? E, pô, que postura fantástica do meu time perante o que aconteceu com o uruguaio lá, né, do Nacional. Pô, tá louco. Isso que é um clube, tá ligado? O que é que aconteceu que eu não sei? O cara meio que teve um mal súbito dentro de campo e tudo mais, e o São Paulo tá dando um apoio. Você viu o que o Galera fez? O Pipo falou agora? Sim. Massa demais. Tá dando um apoio absurdo, tipo assim, camisa... Pega meu cartão e usa lá. Exato, não. Tá louco. Quando você torce pra um clube, você torce pra entidade, exatamente, né? Vamos dizer assim. É verdade. E é não verdade. tem... É verdade. Não tem nenhuma ressalva dessa entidade, pode-se dizer assim. Sim. Isso faz um clube. Isso às vezes faz mais um clube do que títulos, pá. Porque se tu fores à Inglaterra, tens uns 4 ou 5 clubes enormes e eles não são sempre todos campeões. Então agora com o City aquilo vai parar sempre ao mesmo. E tu vais ver. Não, mas isso aí acaba já, tá? Ele vai embora, Daniel. Para o ano. Ele vai embora. É o último ano este, não é? É o último. Aí acabou. Quer dizer, acabou não, né? Curioso. Mas vai... Não, mas eu quero... Olha, eu que gosto muito dele e gosto do City, essas coisas, gosto da forma dele jogar, ao contrário da maioria das pessoas.
eu quero ver ele noutro clube e quero ver o City sem. Não é? Vai Comer sempre voltar. arroz. Voltar pra Arroz média, e feijão né, vamos dizer sempre. assim. Não, e quem é que não quer ver o Guardiola noutro projeto? Noutro clube? Eu quero noutro ver ele projeto? vir pro São Paulo, é isso que eu quero ver, mano. Treinar Acho que esses ele vai tirar elenco um ano bom aí, eu sabático. quero ver treinando um elenco ruim, velho. Ele não vai para elencos ruins, Renan. Pois é. Corno. Não é Ele corno, meu. Ele, Eu acho que vai ter um ano sabático, ou 6 meses sabático, depois vai querer alguma seleção. eu acho que ele ainda Nada, não ele quer vai pra seleção. Itália. Eu também acho que sim. Pode ser, mas campeão, eu acho que. Olha, campeão nas ligas grandes todas. Inglesa, espanhola, alemã. Falta a Itália. Vai pra onde? Juventus? Onde que ele jogou lá? Parece que ele jogou lá na Itália, mas qual time? Eu ouvi falar que ele jogou, mas eu não lembro que time que é. Eu sei que ele aprendeu futebol quando ele tomou um sapeco no Mundial do Tele Santana, é isso que eu sei. Opa, eu acho que ele iria para a Juve. Tudo bem, mas eu acho que ele vai para a Juve. Mas ele a Juve vai para a seleção. A Juve é o que tem o nome maior e com perspectivas de ganhar títulos, eles arranjam, eles conseguem dar-lhe uma boa condição financeira para ele. Eu acharia engraçado. Mas o time da Itália que tem mais na frente assim, é a Inter. Não, atualmente, né? Mas o maior é a Juve, né? Mas o maior é a Juve. Sim, é o maior, mas ele quer saber disso, meu. Mas se ele fosse para o melhor, se ele fosse para o maior e para o melhor, ele nunca teria ido para o City, ok? Sim, Ele foi para o City, que era uma equipa. Ele não vai para o Bayern por ser o maior. Ele vai porque o Bayern pode dar o que ele quer. Ele não se mete em projetos que não lhe dão o que ele quer, ok? Ele tem que lhe dar determinados jogadores e condições para usar ele ir, porque a minha webcam foi pro carago. Olha. Fogo. Calma aí, deixa eu ver. Às vezes é tudo uma questão de... Pô, mas tá muito esquisito isso aqui hoje, velho. Deixa eu ver se a live caiu. Não caiu. Não caiu, né? Não caiu. Não caiu, mas olha, também... Olha, então vai falando aí com... Enquanto arranjas isso, vai falando aí com o André que eu preciso de ir ali 1 minuto. Tá. Eu tava vendo aqui, ele jogou na Roma em 2002. Jogou no Brescia em 2003. Jogou até 2006, caralho. Mas jogou num time 10 jogos. Dourados de Sinaloa. Dourados de Sinaloa? De 2003 a 2005 ele jogou no Al-Ahly. Caralho. Fogo. Jogou aí na Roma, Brescia, Roma e Brescia. Jogou 2001, 2002 no Brescia, 2002 na Roma e 2003 no Brescia. Caramba, sabia não. Mas eu acho que um bom time pra ele seria a Juventus, se ele quiser ir pra Itália mesmo, né? Sim. Porque a Itália é um campeonato, competitivo, né? Em linhas gerais, assim. Não tem muito como... Pô, tá voltando, né? Assim, bem aos poucos, mas tá. Aí, voltando. Bem aos poucos, mas tá. Sim. Eu gosto, assim, tá ligado? Não pra trabalhar, porque eu acho uma merda o campeonato italiano pra trabalhar em linhas gerais. Mas... É um campeonato que, pô, ele tem que passar por lá, né, velho? Se ele quer ser o maior mesmo, ele tem que passar por lá. E depois tem que passar no Brasil, cara. Porque senão ele nunca vai ser o maior. Tem que treinar o maior clube do Brasil, né? Não tem jeito. Né? O Jorge Jesus vai voltar, ele não tem vaga. Aproveitar enquanto o Daniel não volta aí. Passar no chat ali, ó. O João Coutinho mandou um boa tarde aí. Então, boa tarde, João. Daniel Gonçalves também. Daniel Gonçalves esteve aí também, ó, mandando boa tarde. O Retângulo Mar falou, boa tarde, gente boa. Ando a bater a cabeça para ver se faço uma matriz de risco para overlimit. Esse tema vem na hora certa. Aí, vamos falar um pouquinho de overlimit, longas exposições, curtas exposições, enfim. O Wellington, que deu uma boa tarde aí, salve Wellington. Aí o Rafael falou, bom dia. Aí ele falou, André, quando me perguntam sobre o salário do jogador do Flamengo, eu sempre respondo que não sai do meu bolso. Perfeito. Eu também. Não, só sai do meu bolso, bem do meu bolso, quando eu pego um gol do Flamengo, para o resto. Irrefutável, velho. Você vai refutar isso aí como, filho?
Tá maluco. Errado ele não tá, não. Não, errado não tá, imagina. Jamais. Aí o Vinícius falou que bom, que tema bom, né, do forrado de hoje. O retângulo, ele faz isso pra causar fator surpresa. Eu acho que ele tá falando do treinador, né? Ó o Gui, salve Gui, só de boa? E vamos Fúria, hoje teve, hein? 2x1, sofridinho, tava assistindo. Aí o Retângulo Mágico falou assim, ó, tem um dado pessoal se quiser debater... Oi? Pode falar. Você fala que o cara é eclético em tudo, o cara chama Gui, Bet Horse, tá falando de... Tá no forrado que fala de futebol e faz cavalos. E fala em Counter-Strike. Parabéns. Inclusive, quem não segue o Gui, fica tip aí, tá? Produzindo conteúdo aí de cavalos, cara. E aí então. o Retângulo Mágico falou, ó, tem um dado pessoal que se quiseres debater dentro desse over limite, sinta-se à vontade. Época passada, vi 92 heads baterem por golos anulados pelo VAR. Caralho. Tá aí uma informação interessante, velho. Eu não tenho esse dado, não, dentro do meu trade. A quantidade de gols que você pega e que o VAR anula. Não, isso é um dado muito bom. Ele só não está a dar o número, dos gols que iriam... Do contrário, em que gols foram anulados e penaltis que aconteceram. Então, penaltis, dados a mais é absurdo. Eu acho que uma coisa deve-se anular muito perto da outra, ok? Mas é um dado bem relevante isso. O retângulo mágico. Oi, desculpa, André, pode falar. O retângulo mágico tem a pior variância do mundo, ou ele faz muito over. Porque, puta que pariu, 92. Pô, é que é muita coisa, pô. A gente tá falando de, sei lá, 7 por mês, né? 7 vezes 12? Aí. Aí. É muita coisa, porra. Mas num volume de over limite, quem trabalha aqui todos os dias, os mercados grandes da Europa todos, e brasileiros, também se ilui muito, ó Renan. Apanha milhares de golos. Quem faz over limite e está aqui o dia todo no batente. Mas uma situação que o VAR vai te beneficiar é só pênalti, Daniel. Você pegar o gol, só pênalti. Impedimento eles já não dão em campo. É muito pouco. Não, impedimentos claramente ficas a perder. Mas penaltis ficas a ganhar muito. Mas não me parece que seja essa quantidade, ok? Pô. Acho que não vai ser essa quantidade. Não, você teria que pegar 7 gols de VAR no mês. E sem ser de varrer durante o VAR. Não, mas Renan, não, apanhas mais porque faz over limite, longa exposição, está muito tempo dentro do mercado, apanhas muito mais do que isso. Será? Mas não é essa quantidade. Mas não é essa quantidade. Porque estamos falando de 7 por mês, mais ou menos, né? 7, 8 ali por mês. Não, então apanhas isso de VAR na boa. Aqui todos os dias no batente. Ou então és trader gourmet, que vem aqui e faz uma segunda parte por dia e vamos embora. Mas até entrando assim já diretamente no tema, pô, eu tenho aqui, em média, né, pego gols por mês, 20. Quando eu pego muito, eu pego tipo 30. Que é um valor já assombroso. Normalmente eu pego entre 15 e 20 gols por mês. Não pego, sei lá, nem 3 de VAR, velho. Bem, Renan, mas tu não estás tão exposto no mercado para over como se calhar. Eu estou a falar de over limite de longa exposição, em que taxa de acerto, bateu a 2, vamos embora, ok? Apanhas, se houver gol, apanhas, ok? E tu muitas das vezes há gol e tu não estás no mercado e não apanhas. Não sei. Mas enfim, eu não acho que é relevante, sendo sincero. Porque o VAR é um plus, né? Vamos dizer assim. Não é... A média de gols já está inserida com esses gols anulados, ok? A média de gols dos campeonatos, vamos ver lá, a Bundesliga 2. Né? A média que vamos analisar dos últimos 3, 4 anos da Bundesliga 2, por exemplo, já estão esses gols anulados e validados, ok? Por isso. Então. E o Retângulo Mágico, ele falou ali que ele é Panther, né? No caso dele. Então, lá está. Ele falou que só trabalha limite HT, IFT e cantos. Aí. E aí teve uma... o Moretti mandou ali, ó. Salve, Moretti, hein? Saudade, fazia tempo que você não aparecia aí. Ele falou, nunca foi só futebol. Acho que ele tava falando quando a gente tava comentando do São Paulo, né?
E ele falou, isso eu sei graças à planilha do Renan. Pô, inclusive a minha planilha eu tenho que gravar um vídeo atualizando ela, né, velho? Mas enfim. O Zapala falou, se é elenco ruim, que venha pro Santos. Aí Guardiola, é né? nível hard. O Edson ali, ó, mandou um boas. Salve, Edson, sou de boa. E aí o João falou aqui, ó, leva o fumo no under e over. O head aqui é certo. Como ganhar dinheiro nesse bicho? Essa pergunta é boa, cara. Trabalhar cada vez mais e aprender mais. Cara, estudo, né? Aprender mais e trabalhar mais. Eu acho que não tem muito como fugir do estudo, né? Custa-me a crer que se ele está negativo nos dois, que é mais falta de gestão de banca e controle emocional do que propriamente técnico, mas... Tem um monte de variável, tem que saber dele para saber se é só isso. Se ele tá começando, se ele já tá muito... É porque assim, a gente vai falar hoje aqui muito mais de over, né, em linhas gerais, assim. O foco é falar de mercado de gols, mas obviamente focando do lado do over. E se você tem uma gestão ali coerente, você trabalha de maneira aleatória, mas tem uma gestão coerente, é muito difícil que você perca muito dinheiro, velho. Porque os preços, na maioria das vezes, estão meio corretos, então você vai trocar dinheiro com o mercado, né? Vai ficar negativo, obviamente, porque você vai pagar comissão em cima do seu lucro, em cima da perda você não vai pagar comissão, mas você vai ter uma tendência muito forte de ficar no zero, né? Acontece simples. Quem fizer gestão de banca super rígida e apertada e trabalhar de forma aleatória sem saber o EV, vai entrar a maioria das vezes em EV nulo, ok? Outras vezes entra em muito EV, outras vezes entra em muito EV positivo, outras vezes em muito EV negativo, e vai tudo tender para uma média de 0 e vai perder a comissão. Basicamente é isso. Porque na maioria das vezes o preço tá certo, né? Não tem muito como fugir. Mas assim, eu posso afirmar isso. Tive um monte de bots lá no Layback Bot em que tendiam certinho para a comissão. De negativo. Sempre carregava pro zero, né? É difícil, velho. Assim, o que faz a galera perder muito dinheiro aqui não é as entradas em si ou não saber trabalhar, mas sim a falta de gestão, né? Às vezes entra com 100, às vezes entra com 10, às vezes entra com 50, às vezes é a banca toda, daí bate, explode, e depois fala, não, agora eu vou fazer gestão. Daí o cara entra 5 entradas com 100, depois já vai e bota 500 de novo. Enfim, é isso que acaba ferrando. Mas assim, João, a recomendação que eu vou te dar, velho, aqui no meu canal tem vários vídeos operando na prática. Tem tem uma playlist completa eu operando na prática. E tem outra playlist completa, que é uma playlist que chama Mentalidade Trader. Cara, devora esses conteúdos, velho. Tem que estudar, tá ligado? É estudar. E aí depois que você estudar, que você começar a clicar de uma maneira um pouco mais coerente, aí você pode vir assinar a comunidade Alpha, por exemplo, vir trabalhar lá com a gente, assinar o Alpha Plus, né? Enfim, aí vai ser o critério. Mas, cara, foca em estudo mesmo. Aqui no meu canal tem vários conteúdos, velho. Vários Não mesmo. fazendo propaganda, mas já fazendo, assina o Alpha Plus. O Renan tá fazendo, não sei se ele é básico, se ele tá começando agora ou não. Tem, assim, no começo tinha menos, talvez era mais fácil de achar. Quando você tem um pouco de malícia quando eu comecei, o Renan também, de saber o que tá falando ali e tal. Como tinha menos, era mais fácil você... Não, esse cara aqui eu acho que ele fala coisas com sentido. Quero o Theo, querendo ou não o Netuno e tal, sem sair daquela parte do trade mesmo e de caras que, como sou juiz, precisa trabalhar no sofá, enfim. Sim. Hoje tem muito mais coisa. Já que você tá aqui, tem que fazer propaganda daqui, e eu faço tranquilamente. Se esse cara está começando, assina o Alpha Plus. Lá tem psicológico, tem conhecimento de tudo. Então, não tem muito o que fazer, não. Estudar, e se já estiver trabalhando, trabalhar de boa, com gestão e tempo. Também você não vai ganhar dinheiro agora. Se for começo, né? Não sei. Não, às vezes é simplesmente estudo, velho. E se não quiser investir agora, como eu disse, aqui no meu canal tem uma porrada de conteúdo gratuito. Tem um monte de coisa. Pega operando na prática, gente, pelo amor de Deus, do Renan. O canal dele São mais de 30 vídeos, André. E tem vídeo que não tem nem 1000 visualizações. Tá ligado? Não, e assim, ele vai lá e clica. Não, ele faz fala o pré que ele fez antes, que ele pensou, clica, e o pós depois que aconteceu. Então, assim, se você quiser pegar um daquele e fazer só aquilo,
talvez você não vai ganhar dinheiro, mas você vai, pelo menos, vai ter uma malícia dentro do mercado. Enfim, Vai melhorar, né? faz aí. É por aí. Só faz. Aí o É João Coutinho mandou aqui, ó. Boa tarde, qual é o link do Discord? Vou mandar aí o link do site da comunidade Alpha, tá, querido João? Aí você entra lá no site da comunidade Alpha. André, temos que criar a comunidade beta, que é para fazer concorrência à Alpha, que é para elevar o nível das duas. Excelente ideia, cara. Eu aprovo. Se quiser, a comunidade Alpha patrocina. Não, se não for rival, qual é a graça? Pô, nós vimos para aqui picar uns aos outros e reclamar e não sei o quê. Não tem graça nenhuma. Odds, teve uma mensagem aqui interessante, ó, pra gente já entrar direto ao tema, né? O Thiagão, primeiramente, o Thiagão chegou aí, ó. Salve, jovens, tudo bem com vocês? Salve, Thiagão, só de boa? O Rafael, ele falou aqui, ó. Eu tô a 79 dias seguidos em green. Eu acho que ele não terminou todos os dias em green, né? Mas ele tá 79 dias em lucro, né? Pode-se dizer assim. Eu acho que é isso, né? Muito graças ao conhecimento que vocês passam no Forrada, somado ao que aprendi no Under Limit na prática, etc. Vocês acreditam ser uma boa amostragem? Uma mistura. Cara, 80 dias. Quer dizer, não são 80 mercados, né? Muitos dias, né? Se não fizeste uma entrada por dia, eu diria que sim. O quanto você trabalha. Aí, ó, mas assim, ele disse que opera lei goleada e trouxe vários conceitos do Under Limit. Olha aí que interessante, um cara que trabalha outro mercado, assiste a gente e aplica os conceitos em outro mercado. Mas é aquela que todo mundo fala aqui, ou aí, pelo menos o Renan, o Daniel não passa método, ele passa ver aonde você vai usar, aí é com você. Isso é bom porque isso já dá resposta ali a outra pergunta, mas vamos continuar. São literalmente 79 dias seguidos em greens. São mais de 300 mercados, 4 meses. Então a amostragem ainda é curta, Rafael. A amostragem ainda é curta. 300 mercados em 79 dias é pouco, né? Mas eu entendo que lei goleada, tipo assim, você deve fazer, não faz assim tantas entradas por dia, né? E não só, deve ser daquelas de percentagens bem pequeninas em que a tua probabilidade... Quase um vovô, né? Aí a amostragem é curta, velho. Mas estás muito mais próximo de uma amostragem boa do que uma amostragem má, ok? Estás muito mais próximo do isso dar certo do que do dar errado, ok? Sim. Por isso... porque, assim, em linhas gerais, isso, né? Em linhas gerais, até fazendo um gancho já pro over limit, de fato, quando você pega e trabalha em odds muito altas, né, dando lay, tipo odds 20, odds 30, odds 50, 40, até odds 10, assim, você vai estar falando de uma probabilidade de ocorrência muito alta, né? Então, quanto mais nos extremos você trabalha, maior é a chance de você ter lucro, né? Ou seja, se você tá dando back a 1,02, por exemplo, 1,03 igual o vovô, cara, o próprio preço já diz que você vai ter sequências de 100 mercados sem tomar gol, tá ligado? Ou sem ter dias em head, né? Como é o seu caso. E lays em odds altas a mesma coisa, né? Então, assim... E ele diz que trabalha odds até 20, nunca acima disso. Então é por aí, velho. Então é por aí. Não tem muito o que te falar, não. É só, tipo assim, continua, tá ligado? Continua. O caminho tá sendo trilhado, né? Mas agora, validado acho que não, né? Acho que dá pra cravar que não. Sim, mas quem é que falou aqui foi o... O Bruno? O Bruno. Eu faço poucas entradas no over limit e quando faço com stake menor, deixo correr até ao final e mesmo assim não sinto tanta segurança. Ansioso pelo debate deste método. Primeiro. E aí é interessante já, né? Porque já dá pra falar dos dois pontos, né? Primeira coisa. Over é um mercado, ok? Chamar as coisas pelos nomes. Over é um mercado. Temos o under e temos o over. E under também não é um método, ok? Under também é um mercado. E podemos entrar a favor e podemos entrar contra. Por isso é que compramos e vendemos posições, ok? Porque há posições contrárias à nossa. E eu deixo aqui... O grande problema, por exemplo, vou tentar ligar aqui com o comentário anterior.
o grande problema destes 79 dias, ou destes 300 mercados, em 4 meses, para quem está aqui todo o dia, para quem vem para aqui trabalhar, mesmo que seja só as ligas grandes, isso é muito pouco mercado, ok? Isso é os 79 dias. Esses 300 mercados é a média de quem faz as ligas todas europeias, pelo menos que não trabalha só match odds, ok? Quem trabalhar só match odds vai fazer uns 150 a 200, quem trabalhar mais mercados vai fazer esses 300 tranquilo, ok? Ou seja, isso é um mês de trabalho, mais ou menos, de uma pessoa que vive disto. Em média, não faz muito disso. E esse é o problema quando alguém diz que trabalha um método. Existem aqui, há pessoas que gostam mais de dar back ao under e há pessoas que gostam mais, por exemplo, de dar back ao over, e há pessoas que gostam de trabalhar mais em odds baixas a favor de super favoritos ou em odds altas em lei às zebras e afins, ok? Só que quando nós resumimos o nosso trading a uma coisa muito específica só dessas, ao final do ano a coisa dá para avaliar. Ao final do mês é difícil, ao final de 2 é difícil, depois de 3 começa-se a conseguir ter alguma avaliação disso. Mas eu nem digo que o grande problema é a avaliação. O problema é mesmo o volume. Porque se nós temos uma receita que nos dá 2% ou 3% de EV, pá, a receita é linda, já está feita. Nós vamos ganhar dinheiro. Agora o que é que nós queremos? Nós queremos é replicar aquela receita um monte de vezes sem parar para ganharmos 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Quanto mais, melhor, né? E claro que nós temos aptidões e uns vão conseguir ver mais coisas com valores em back ao under, outras em lay ao under e afins. Mas nós estamos a olhar para um mercado e um mercado não nos vai dar só, por exemplo, sei lá, eu só quero fazer lateraliza. Não. Eu só quero entrar em lay ao under por cima daquela stake gigantesca que aparece no mercado e eu fico ali 30 segundos, 1 minuto quase de borla a favor de gol. E eu só vou trabalhar em cima disto. Não sei se é o melhor exemplo porque nem toda a gente vai entender o que eu estou a dizer, mas paciência. Podemos dizer que isto é uma estratégia. Se nós só fizermos isto, podemos dizer que é uma estratégia. E é de super EV+. Né? E é de super EV+. O mercado teve transacionado em média por TIC $1.500. Nos 1.000, nos outros 500, nos outros 2.000, blá, 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 e uma média de olhamos para aquilo dá $1.500. De repente aparece lá 20. Se nós pensarmos que para transacionar aquele dinheiro todo foi preciso para aí uns 10 ticks e que esses 10 ticks levou uns 2 minutos ou 1 minuto e meio para descer, provavelmente a probabilidade de aquele dinheiro ficar lá vai ser dar-nos mais ou menos também um tempo similar a esse. E nós conseguimos ali a perder 1%, 2%, 1 minuto e meio de exposição, e isso normalmente é muito EV. O jogo tem que ser horrível para isso não ter EV. Tem que ser mesmo muito mau, ok? Tem que ser um jogo que começa ao under 2,5 de 1,50 para baixo. Para aquilo não ter valor assim de uma forma mais genérica, ok? Sim, tem que ser um jogo perspectivado mesmo muito under e tem que estar a ter aquele comportamento mesmo muito under. Por isso quem fizer esse tipo de entrada no longo prazo, provavelmente só fizer aquilo é um método, estou a dar um método que é lucrativo. Qual é o problema disto? Nós se calhar fazemos, sei lá, às vezes 10 mercados e nós não encontramos uma stake de 20 capas lá plantada para eu lá meter o meu dinheiro e ele querer manter aquela stake lá. Ok? Porque às vezes aparece... e você tá dando um exemplo ainda que é muito técnico, pô. A maioria da galera que trabalha over limit long exposição tá pouco se importando com isso, né? Não, mas eu é só para dar aqui, para chegar ao ponto de vista que eu quero dizer que eu acho que ele é importante. Ou seja, eu vou ter uma abordagem em que eu não vou conseguir, aquilo vai-me dar tipo 3, 4% de EV e eu não vou conseguir replicar aquilo muitas vezes. Ok? Agora, se eu souber de outras situações tipo essa, se eu souber mais umas 4 ou 5 de coisas que se vão acontecendo no mercado e eu consigo relações de EV+,
eu não estou a fazer um método. Então, a misturar, se eu dividisse o meu tipo de entradas, se eu desse nome e dissesse que eram métodos, cada tipologia de entrada, eu teria para aí uns 5 ou 6 métodos em lei, por exemplo, em que eu estaria que ao aparecer no mercado todo, que eu estou a fazer tipo desde 3 até um 0-1, que é quando acaba o jogo, eu consigo replicar várias situações similares com um EV desse género, e eu estou a conseguir multiplicar várias vezes aqueles 2, 4, 3, 1, blá 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 blá, de EV mais, e eu consigo fazer imensas entradas e consigo fazer imensos mercados, porque eu de observar os mercados várias vezes, eu tenho vários inputs que consigo desse tipo de. Não é exatamente essa entrada, mas consigo fazer coisas desse género. E isso é que é importante. E daí nós não gostarmos de focar e de falar só no método e sim em conhecer o mercado. Porque quem conhece o mercado, conhece 80% das movimentações do mercado, vai conseguir perceber diferenças nessas movimentações e encontrar o EVI e consegue replicar trades e trades e trades e trades e trades de EV+. Eu estou a ser um bocado chato e a focar muito nisto, porque nós às vezes deixamos a ideia assim meia no ar e as pessoas não entendem. Mas é isso, o volume traz-nos isto. É a mesma coisa que eu tiver um vovô e eu no mesmo mercado consegui fazer para aí 6 ou 7 vovôs. É tipo isso. Em termos matemáticos. Até o Rafael, ele mandou ali, ó, são 347 mercados desde junho até ontem, né? E 4 stakes de lucro. Tipo assim, olha a rentabilidade, o quão pequena é e o quanto de tempo, entre várias aspas, que você não perdeu podendo fazer estratégias que tenham um retorno maior, né? Não que seja ruim. Nem falo no retorno maior. Vamos pensar assim, vamos supor que isso está validado. Está validado, ok? Aqui na nossa mente vamos dizer que está validado. Imagina que tu sabes, dentro desse mesmo mercado do CS, ok? Porque tu estás atento a esse mercado, é difícil, tu abris 7 mercados e tu vês as oportunidades todas nele, tu só vais conseguir identificar para onde os teus olhos estiverem a analisar, ok? Mas dentro desse mercado de CS, tu sabes, pá, mais umas 7 abordagens, mais umas 7 entradas, tipologias de entradas, em que tu consegues tirar valor. Imagina agora isso multiplicado por 7. Ok? E tu já consegues ter um volume ok de leitura de mercado, de entradas de mercado, que te vão dar um retorno positivo. Pai, e é isso que as pessoas têm que se focar, meu. A sério, isto que eu estou a dizer é mesmo muito importante. Isto é tão importante, para mim, isto é mais importante do que a gestão de banca e do que o controle emocional, ok? Ter entradas e estratégias de abordagem de EV positivo até é mais importante do que. Porque se nós não tivermos EV positivo, nós vamos perder nem que seja o dinheiro da comissão. O fim vai ser sempre o mesmo, que é a quebra de banca, se não soubermos tirar retorno positivo daqui, ok? Isto que eu estou a dizer é mesmo realmente importante. Pá, preocupem-se em olhar para o mercado e entender aquilo e o que é diferente. E o que é muito diferente vai ter valor, ou contra ou a favor, com certeza. Mas aí você entrou num assunto que é a questão, tipo assim, do método em si versus uma abordagem um pouco mais técnica, né? É porque, assim, não tem nada de errado em você ter um método, né? De você ter uma forma que você fala assim, ó, sempre que tiver 70 minutos, ó, de tal, eu vou entrar. Isso dá dinheiro, dá pra você viver só fazendo isso, não tem problema nenhum. O ponto que você tá trazendo é a questão do volume, né? Porque realmente o seu número de oportunidades acaba ficando reduzido, porque você não vai ter volume absurdo dentro do mesmo jogo, né? Basicamente você vai separar, sei lá, 4 jogos pro mesmo horário, você vai encontrar uma ou duas, né, oportunidades ali nesses 4 jogos que você tá fazendo. Ou desses 4 você não vai encontrar nenhuma oportunidade dentro dos seus critérios, né? Então acaba que o método ele te deixa engessado. E isso não significa que o método não te traga EV+, certo? Porém, o método ele te deixa dentro de uma caixa e você estando dentro de uma caixa, você não consegue aproveitar a maravilha que é as oscilações de mercado. Então essa contextualização do Daniel é bem importante nesse aspecto. Que é tipo assim, o método tá lá, ele existe, ele funciona. Você pode ter? Pode. Sim, mas... Tipo o Rafael, ele pode ter esse método. Porém, pô, ele pode ter outras abordagens também para ele volumar enquanto ele faz esses mesmos 350 mercados com 4 stakes de lucro. Porque isso é uma abordagem que já tá meio que validada, né? Não tem por que ele se preocupar. Porém, é uma rentabilidade muito baixa. Muito baixa. Não é algo que, na minha opinião, tá, Rafael?
dá para você levar como método principal pro seu longo prazo. Principalmente se tratando de um método que é lei no Correct Score, que é um mercado que em linhas gerais já não tem tanto dinheiro. Então, o potencial de escala de stake, né, e de longo prazo aqui, ele acaba ficando com o teto um pouco baixo. E atenção, desculpa, já agora desmistificar várias coisas, porque, pá, por exemplo, sem tanto querer, sem picar ninguém e sem estar a querer fazer, o objetivo não é criticar. Mas, por exemplo, nós vemos muito o full trader a fazer várias entradas com um amontoado de dinheiro no correct score, ok? Certo? E pá, vamos supor, pá, que aquilo é positivo. Eu não sei, eu não testei os métodos, ok? Não sei. Aliás, eu posso até tentar fazer e eu ser negativo e não conseguir fazer com a maestria que ele faz. Mas vamos assumir que é tudo certo, que deve mais, ok? Atenção, que não existe esse método no longo prazo, ok? O que ele faz ali não existe no longo prazo. E isso pode criar falsas expectativas em cima dos apostadores, ok? Ou dos traders. E eu falo de forma objetiva. Porquê que não é viável no longo prazo? Aquilo pode ter a ver mais, mas com aquelas stakes não é. Porque se tem aquela liquidez numa white label, quanto mais lucrativos vocês vão sendo na white label, menor vai ser a liquidez. E no médio prazo, quem for lucrativo não vai ter aquela liquidez, ok? Ou seja, o CS é meio que um mercado que tem que ser trabalhado de forma muito particular para ser o ganha-pão, para nós podermos fazer dele a nossa renda mensal e pagar as nossas despesas da vida, ok? Porque é um mercado com pouquíssima liquidez e muito pouco escalável, ok? Por mais EV que isso traga. Se você para pra pensar friamente assim, você trabalhando a favor de gols, né? Você tem uma limitação que ela é meio chata, que é a questão da limitação da stake, né? E sempre que você tá pensando no longo prazo, pô, você tem que pensar no quanto de dinheiro você consegue colocar em determinadas abordagens, sabe? Eu acho que o principal exemplo pra mim de CS é o Romptocas, né? Porque, pô, ele tá aqui no trade tem 1000 anos, o método principal dele, né? A abordagem principal dele é no Correct Score. E, pô, essa temporada ele meio que abandonou o Correct Score em jogos que não tem a liquidez realmente boa pra ele trabalhar. Sim, mas Por a atividade quê? principal dessa pessoa não é o trading, ok? Deixar enquadrado também. Sim, ele é part-time desde sempre, né? É consistente, o resultado dele é público, tá lá Ui. no Instagram desde sempre. E, cara, você não tem muita margem de progressão. E o Tocas é um dos caras que, sim, que mais percebe da Betfair que eu conheço, tá ligado? Ele é um trader extremamente técnico mesmo. Ele tem um feeling super apurado, trabalha somente pelo radar, muitos jogos. Então, assim, é um cara realmente Sim, diferente. mas Que Renan, teve mas que quem se trabalha. adaptar. Teve Mas, não, né? Que está querendo se adaptar para outros mercados depois de, sei lá, 7 anos sendo consistente ali no CS. mas abordagens em cima de jackpots, de free bets muito altas e coisas do género, quem volumar de forma insana, eu acredito que consegue Não, escalar muito. mas aí não é nem eu acredito, né? É fato. Eu Ah, faço isso. pronto, Eu faço ok? isso. Você E aí trabalha com eu acho que stakes já. de $5, $10, a odds de 20, 30, pô, já paga muito bem. E você vai ter essa liquidez lá, né? Então, no Correct Score, você trabalhar com stakes baixas, porém tendo uma alta margem de retorno, vamos dizer assim, pode ser muito lucrativo e eu sou lucrativo assim há muito tempo. Então, assim, é fato, não é nem suposição, não. Qualquer $10 que você consegue colocar numa odd acima de 20, pô, já vai te dar um retorno interessante. E aqui eu tô falando $10, mas pode ser $20, $30, que Sim, são sim. stakes super razoáveis para você colocar em praticamente qualquer mercado, né, de correct score aí ao Sim, longo do dia, né? Renan, mas do lado contrário, dares lei Mas seria numa abordagem odd. buscando gol, né, no caso. Sim, mas dás lei numa odd acima de 20, tu vais buscar esses $5 com uma exposição vezes 20, Sim. ok? Ou seja, tu vais conseguir, por mercado sempre, fazer rentabilidades muito pequenas, ah,
Pá, e ela pode ser lucrativa, mas essa falta de liquidez meio que vai ser difícil, vai ser muito difícil escalar esses lucros, ok? E lá está, no longo prazo a liquidez das white labels não é viável, ok? É só isso. Porque vemos coisas absurdas Não, por eu nem aí, falo mirabolantes. eu nem falo de white label, eu falo de Betfair mesmo. Não, porque a da Betfair não é viável, mas a da white label é. Mas no longo prazo depois ela desaparece, é só isso. É, porque não... Em geral, assim, eu acho que não tem muito problema você trabalhar um método que tem baixa rentabilidade. Eu faço vovô ainda, até hoje. A rentabilidade é baixa. Porém, não dá, ou não deveria, pelo menos, né, ser o método principal, né, ou a abordagem principal. Desculpa, André, diga lá. A gente sempre conversa sobre isso, de já que tá aqui, vamos tentar extrair o máximo. E assim, principalmente numa abordagem dessa, que você vê mais o global e tal, você vê ali lei goleada e tal, você pode ir trabalhando tecnicamente e tal. Aí você vê o jogo ali, você vai vendo e vai. Você pode trabalhar outras coisas enquanto você tá naquele, igual o Renan faz. Então, assim, porque, igual, o Rafael, ele mandou isso tudo pra gente, e, cara, não tem como ser ruim, tá ligado? Ele tá com quase 350 mercados, né, arredondando ali, 350 mercados, 4 stakes de lucro. Não é ruim. Continua fazendo no longo prazo. Porém, gasta energia com outras abordagens também que, sem dúvida nenhuma, né, pode ajudar aí no médio e longo prazo. E aí, seguindo nessa linha, se a gente para pra pensar sobre o método, né, conhecido, e o método que eu trabalhei, muito inspirado no método do Theo, de overlimit e longa exposição. A gente pode falar desse método, né? Eu tenho inclusive vídeo aqui no meu canal, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu explicando a minha abordagem de overlimit e longa exposição, eu explicando a minha abordagem de over à frente e longa exposição. Tá aqui no meu canal, depois vocês podem ir lá e assistir detalhadamente. Mas era basicamente um método respaldado na taxa de acerto. Então, assim, era importante que eu acertasse tanto que eu entrasse em tal preço para ser lucrativo, né? Hoje, como que vocês veem, assim, essas estratégias um pouco mais punter dentro da Betfair, né? Na opinião de vocês, elas hoje têm mais valor do que já teve no passado, ou hoje tem menos valor? Como que é, na opinião de vocês, essa questão de métodos mais de longa exposição? Principalmente focando, né, no quesito over. Vocês acham que hoje elas estão mais fáceis ou mais difíceis do que já foram algum dia? Falando de Betfair, claro, né? Pode começar, Daniel. Não, pode começar tu, André. Uai, então tá bom. É porque sempre o de cima fala, depois o de baixo. Foi bem nessa. Foi bem, foi. Olha, eu acho que os preços cada dia estão mais corretos. Então, assim, eu tô indo. Assim, o que que eu faço? Eu posso falar o que eu faço. Eu não trabalho assim, comecei a trabalhar, voltei, né? Porque eu fazia mais under limit, over daron, over limit, over daron antigamente. E na Betfair, hoje eu faço mais na white label, que querendo ou não, e tal. Mas eu faço pela global e deixo fluir, dependendo do jogo, eu entro em preços menores, raramente eu fecho. Porém, eu acho que está cada dia mais complicado. A taxa de acerto. E como eu estou muito focado na Betfair ali, de trabalhar, a gente trabalha muito, dando muito clique, tem hora que eu até, tipo assim, esse jogo tem que estar muito assim para eu entrar. Geralmente a 8 tá menor, porque o jogo tá muito over. Mas, enfim, eu trabalho pouco. Eu trabalho mais na white label porque é mais uma estratégia. Eu gosto de clicar muito ainda. Eu tô mais no viés, mas ainda clico muito. Então, assim, de vez em quando eu faço e tal. Eu acho que cada dia que passa tá mais difícil pegar odds boas, assim, uma ou outra e tal. Mas trabalhei. Mas então você tá fazendo umas entradas mais longa exposição, mas nas white labels, né, em geral. Isso, não white label. Eu deixo ela aqui do lado e tal. Quando eu vejo que o que tá me ajudando é o viés. Porque antigamente eu clicava, enfim, tentava tirar ali do under e tal. Hoje, por exemplo, o jogo tá over. Eu tento ficar um pouco igual ontem, aquele jogo do Bahia e Botafogo.
que ali é um absurdo se sair 0-0. Eu entrei no over limite e no over à frente. Over à frente antes e depois o over limite. Quando tinha um preço melhor, eu acho que estava mais assim, não só pelo preço, mas pelo jogo. Não, a taxa de acerto foi pouca, porque não teve gol. Porém, eu acho que foi uma entrada acertada, porque foi maluquice. Mas enquanto eu tava fazendo o under ali, o over, e trabalhei mais over na Betfair, e é isso. E pra você, Daniel? Opa, para mim, eu vou falar em coisas objetivas, ok? Porque eu não faço esse tipo de entrada, por isso eu vou a coisas que sejam mais palpáveis. Para quem faz taxa de acerto ou de 2, eu acho que está com a vida mais complicada e que perdeu rentabilidade. Para quem faz taxa de acerto, back over 1,50, eu acho que também está com a vida mais complicada. Ou seja, para quem vai exatamente para as odds redondas, eu acho que não está a ser muito inteligente, ok? Porque é o que toda a gente faz, ok? E vamos supor, alguém que entre exatamente a 2 ou em lei a 2,02 ou muito próximo de 2, o que é que vai acontecer? Existe um monte de pessoas que fazem a estratégia de over limit cravada a 50% de cada, que é o modo 2. Ou seja, vai haver lá muito mais dinheiro e eles vão perder tipo 20 segundos de exposição ao golo, 30 segundos de exposição ao golo, 40 segundos de exposição ao golo por causa da quantidade de dinheiro que às vezes pode lá estar. Começa E a quem for, lateralizar absurdamente nesse range, né? ou De seja, 2,20 até quem 1,80 procurar, ali. quem procurar uma taxa de acerto de 60%, ou 63%, assim um número estúpido, ok? E trabalhar em cima disso, a stake dele vai ser absorvida no mercado muito mais rápido, porque já não vai haver dinheiro amontoado lá, e vai conseguir que seja 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos de mais tempo de exposição ao golo do que a maioria. Afastarem-se tipo aos 7% das taxas de acerto de 50 e afins vão ganhar segundos de exposição ao golo em relação à maioria. Por isso eu acho os métodos, pá, tem o seu lado inteligente, ok, que é eu vou pegar aqui numa amostra e a minha leitura vai ter simples e inteligente, ok? Parece meio redutor, mas não acho que seja. Eu vou trabalhar em si, a minha leitura diz-me que é X%, ok? Que eu acerto a determinado minuto. E a minha leitura é minha, os padrões são meus, e eu só estou a dar um número à minha leitura. E se o preço que está no mercado é outro para lá da minha leitura, vamos embora. Eu acho bem válido, ok? Para quem tem uma leitura muito afinada e gosta desse tipo de abordagem. Eu só acho é que, pá, com o passar do tempo, os métodos, as coisas vão se emancificando e as pessoas devem ser um bocadinho mais inteligentes e briosas no que estão a fazer, e coisas muito simples como esta que eu estou a dizer. Vamos supor que fazem 70 minutos ou de 2, ou 75 minutos ou de 2 para o over. Meu, deem mais 3 minutos de tempo de exposição e façam tipo over 1,85 X minutos e vejam a vossa leitura uns minutinhos mais cedo, porque isso já vai mudar a odd. E a vossa stake vai entrar assim no mercado muito mais rápido, com muita mais facilidade. E ganham tempo de exposição, perdem odd, mas ganham uns segundos a mais de tempo de exposição. Não sei se me estou a conseguir fazer entender. E eu acho que é por aí. Acho que para quem crava exatamente a odd vai perder uma ligeira rentabilidade, que pode nem ser às vezes visível. Mas, mas isto que eu estou a dizer é matemático, ok? Não é a minha opinião. É como as coisas funcionam. É assim, em linhas gerais, eu acho que se eu, por exemplo, voltasse a trabalhar com o meu método de over limit, longa exposição, eu teria bastante dificuldade em trabalhar da mesma forma, porque hoje a minha cabeça é totalmente diferente da cabeça que eu tinha na época que eu fazia, né? Mas assim, eu acho que tem valor, existe vários traders que trabalham assim até hoje, só que tem alguns detalhes de mercado que eu acho que fizeram com que a odd média em geral dos jogos, pelo menos nos jogos em que eu ando, não são as mesmas, sabe? Eu percebo claramente uma lateralização do mercado ou uma correção de linha de preço do mercado quando vai chegando ali perto, no caso do under, né? Ali 2,40, 2,30, 2,20. Porque, cara, de 2,20 a 2 é praticamente linear nos jogos que eu ando. Sempre o mercado atrasa, cara.
sempre começa a entrar a galera da taxa de acerto. Lá no Alpha a gente brinca, né, disso. Fala, aqui vai começar a entrar a galera da taxa de acerto e é foda. Porque meio que acaba perdendo o valor da gente trabalhar back ao under nesse range. Obviamente tô falando de uma maneira mais geral e mais plana até. Porque meio que o mercado sempre começa a entrar stakes altas ali, deixando corresponder no mercado ali. Então acaba que o mercado, ele nesse range, ele sempre acaba dando uma atrasada. E aí, nesse aspecto, eu não acho que é muito inteligente você esperar, por exemplo, a odd do over bater 2, sendo que, cara, talvez o maior valor da sua entrada como um todo seja ali de 2,20 até 2. Renan, vamos fazer um estudo, podíamos fazer um estudo em cima disso, que não deve ser tão difícil assim, de uma amostragem para aí 300 mercados. Odds tipo de jogos precificados over, tipo entre 2 e 2,20 para live ou 2,5. E entre 2,20 e 2, o número de golos que deu, as vezes que perderíamos e as vezes que ganharíamos, e vermos se isso traz um retorno positivo. Essa análise não é difícil de fazer, e trazíamos esses números. E matamos logo uma estratégia que possa ser lucrativa para alguém aqui, mas eu acho que deve tender para o positivo, entre 2 e 2,20, overs entre 2 e 2,20, tipo lei 2,20 ou lei 2,22, 24 e fechar a 2,04, 2,02. Então, é interessante. Eu acho que tende para o positivo essa brincadeira. E até o que eu tava falando, tava indo nesse aspecto, Daniel, de tipo assim, o cara não esperar o over chegar na odd 2, porque talvez ele perca o maior EV que ele vai ter na entrada como um todo, perdendo aquele range de 2,20 do under até a odd bater 2. Porque ali realmente o mercado tem uma forte tendência a lateralizar. Salvo raras exceções, quando pega um jogador caído no chão, ou tem uma substituição nesse período que acaba dando uma acelerada. Mas... Não há nada a fazer. Então, mas é algo que, assim, em linhas gerais, né, tratando de uma maneira plana, por exemplo, para quem trabalha mais longa exposição, se vocês observarem, né, o seu head médio por minuto, é simples, tá? Era uma melhoria que eu faria se eu trabalhasse overs longas exposições hoje em dia. Eu ia gravar todas as minhas telas e eu ia separar por blocos de 5 minutos, ia ver quanto que eu tive de head, no caso, né, em blocos de 5 minutos. Dos 70, ou dos 75, ou dos 80, enfim, dependendo de como seria o meu método, posso dizer assim. E eu ia avaliar de 5 em 5 minutos. E depois eu ia avaliar de 1 em 1 minuto. E eu tenho muita convicção que o período que eu teria um head menor seria ali de 1,30 até 1,15, 1,20. E de 2,20 até 2. Isso falando do mercado de under, obviamente, né? E isso por puramente experiência de quem trabalha majoritariamente back ao under, né? Então essa seria uma dica pra galera que trabalha mais longa exposição. Gravar a tela e fazer esse estudo de blocos de 5 minutos, ou de 1 minuto, ou de 2 minutos, ou de 3 minutos, enfim, como você quiser. Porque você vai ter uma noção muito boa. O mercado não desce na diagonal sempre, né? Ele vai tendo oscilações. E cada uma dessas oscilações vai fazendo com que a precificação, em geral, ela mude, né? E você vai ter períodos que você teve um EV maior e períodos que você tem um EV menor. E aqui eu vou dar uma dica de conteúdo também que tá aqui no meu canal, que eu postei semana passada um vídeo que eu explico o meu método de back ao under. Vai muito nessa linha, tá? Pô, Renan, mas você tá falando método de back ao under pra over? Exatamente, porque quando tem valor pra under, provavelmente não tem pra over. E vice-versa. Quando tem valor pra over, não vai ter valor pra under. Obviamente, salvo algumas exceções, algumas particularidades técnicas com relação à exposição e tudo mais. Mas esse é um detalhe que eu acho que é importante de dizer aqui. E dizer que, assim, o método pronto, ele não é ruim. Não é ruim. A única coisa é a questão do volume, tá? Você perde excelentes oportunidades por você estar focado única e exclusivamente só naquele método pronto, né? Tenho perguntas para te fazer. Tu estavas a falar o porquê da avaliação de 5 em 5 minutos, se é longa exposição ou se é para tourar, ou se é um back odd média, taxa de acerto de 2, 50%. Achas que é relevante essa avaliação depois de 5 em 5 minutos? Sim. 5 em 5, 2 em 2, aí vai depender. Se não é para fechar. Eu acho que ela é muito importante, mas só se for para fechar. Não seria uma questão para ele fazer cash out, porque o método dele não manda ele fazer cash out, certo? Porém, quando ele faz essa avaliação,
pensando em médio e longo prazo, qual que é o principal problema de você trabalhar over? Porque quanto mais dinheiro você coloca dentro do mercado, mais você mesmo lateraliza aquele preço e menor vai ser o valor da sua entrada como um todo. Se ele faz um estudo como esse, por exemplo, ele percebe que na média ele fez, sei lá, 100 jogos, tá? E aí você vai ter que estudar pra caralho, tá? Na média você fez 100 jogos e nesses 100 jogos você percebeu que o seu head médio ali de 1,30 a 1,20 ele é menor do que em todos os outros ranges que você entra. Logo ali naquele período, se os seus critérios continuarem o mesmo, você pode criar um outro método dentro do seu próprio método, que é para você colocar mais uma stake ali a 1,20, ali a 1,30. Por quê? Porque você tem essa bagagem e você percebeu que nesses 100 jogos que você estudou, ali o seu head ele era menor. Ou seja, naquele período, o mercado ele já tem uma tendência natural a descer mais devagar. E se você está confirmando ainda mais com a sua leitura, você pega e potencializa, aumentando o seu número de estratégias, entrando com mais dinheiro. E por que eu acho que essa avaliação de 5 em 5, de 2 em 2 pode ser boa? Porque pode dar clareza para momentos onde você pode reduzir a sua exposição, se você acha que aquele preço faz sentido, se você acha que naquela leitura faz sentido, você reduz e você volta a entrar embaixo. Então você pode ficar na longa exposição do jeito que você quer, mas você pode ali começar a colocar alguns ingredientes de um trading mais técnico que vai aumentar sem dúvida nenhuma a sua rentabilidade. Então, nesse aspecto, você pode ir fracionando a sua stake, ou entrar com 1, 2, 3 stakes, ou entrar com 5 stakes se for o caso, e cada uma dessas 5 stakes que você entra é um método que você desenhou. Essa é uma forma que eu acho que a galera tem de subir o PL aumentando o número de oportunidades, mesmo trabalhando longas exposições, né? Seria algo, por exemplo, que eu faria se hoje eu trabalhasse longas exposições, né? Principalmente em over. Então é mais ou menos por aí, entendeu, Daniel? Okay. Pra ele meio que evoluir e melhorar as abordagens que ele já tem. Acho que ficou mais rica a tua. Ficou mais completo, é mais fácil perceber agora com a segunda parte da tua explicação. Eu acho que sim, façam isso. Que eu acho que quem faz esse tipo de abordagem vai ter essas dicas do Renan. Eu acho que vai aumentar o volume, só por aí já é bem válido. Ao invés de fazer uma entrada, você vai fazer 2, ou 3, ou 5, né? Sim. E há outras coisas nesses métodos. Continuando aqui no. Porque nós precisamos de espectadores Panther, porque eles são mais. Temos que falar nestes métodos de Panther. Não. Sendo verdade, mas estou a brincar. Podemos sempre melhorar o nosso método. E normalmente esse pessoal, até segue as equipas e são especialistas nessas equipas. E bem, se não forem... Sabem a vontade que aquele time tem até o final do jogo, né, normalmente. Sim. É o jeito que jogam. A Inter, você pode entrar em over com ela lá atrás. E isso, ela puxa o time pra ela. Isso não significa que ela tá under, né? Ou que ela não tá querendo. Né? Isso tu estás a dizer foi o que o Atlético de Madrid fez, ficou a ganhar 2-0, tentou fazer sempre isso ontem contra o Girona. Fui pegar o gol no último lance do jogo, praticamente. Que nojo, cara. Vou varrer! Nossa, que raiva, cara. Esse jogo eu fiquei caçando esse contra-ataque deles desde os 50. Só foi fazer o gol lá nos 70 e blá, Deus do livre. Cara, obrigado, Duarte. Ok? Obrigado. Primeira vez que vejo o Daniel concordar com alguém. Eu sou do contra, realmente. Olha, eu invisto, eu sou um bocado do contra. Esse Dario, você sabe que é o Dino, né? Do Alpha. Ou não é? Às vezes não é, né? É. Mas eu acho que é o Dino, sim. Mas diga lá, Daniel. Estamos juntos, Dino. Depois pagas-me uma cerveja no próximo. É isso. Eu acho que podemos refinar sempre e extrair maior valor em Não é? É outro então, é outro Dario. Peço desculpa, Dario. Eu acho que até eu sigo no Instagram, se não me engano. Ou ele. Não é o Dino, é o outro Dario. Mas, cara, tem 2 Dario Trader, hein? Eu não sabia. Não, mas atenção, isso que o Dario está a dizer é verdade, eu sou muito do contra, ok? Mas ajuda-me imenso.
Às vezes não, mas a maioria das vezes ajuda-me imenso porque eu duvido de quase tudo, ok? Ahm, e eu acho que podem melhorar esse tipo de abordagem. Por exemplo, que é quando uma equipa está a ganhar por 1-0, como é que ela reage? Quando é que ela faz as substituições? Quando está a ganhar por 2-0, como é que ela reage? Quando é que vai fazer as substituições? Porque, por exemplo, uma odd de 2 normalmente coincide entre os 70 e os 80 e uma equipa começa a fazer várias substituições para reagir à perda, por exemplo, nesse período de tempo faz ali umas 2, 3 substituições. Se calhar é melhor mudar um método e avaliá-lo só para quando ela mete os melhores jogadores ou mete mais jogadores de ataque a reagir em cima disso, ganhamos odd e depois outra postura da equipa. Não perdemos não perdemos tempo de paragens de jogo com substituições. Há vários ingredientes que nós podemos sempre meter no nosso bolo e depois misturar aquilo tudo e, Pra de fato ter e valor, né? penso penso em cada detalhezinho, como é que um treinador reage. E há coisas que são simples, ok? É pegar em vários jogos do SofaScore, uma porcaria qualquer, pedir uma timeline do jogo e apontar e penso, mas o Daniel, eu vou abrir 100 jogos, 200 jogos daquele treinador e vou ter que repartir em 3 resultados e ver como é que ele reage e não sei o quê. Meu, vocês fazem isso em 2 tardes. 300 jogos vocês fazem em 3 tardes. O que é que são 3 tardes na carreira de uma pessoa, ok? É muito rápido. É muito rápido. A cada 4 horas por dia nisso, fazem isso, aviam, e sem pagar nada, ok? E melhorar, eu acho que ajuda a melhorar esse tipo de método mais de longa exposição, ok? Muito, muito. Uma questão que eu acho que é interessante a gente falar também é que, assim, o Over Limit ele ficou muito travado, né? Pode-se dizer assim, em longa exposição, né? E tem um cara chamado Wagner Daronco, não sei se vocês lembram do querido Vaguinho. Ele meio que popularizou um método, né? Ou uma forma de visualizar o mercado que propiciou que a galera não ficasse tão presa, pode-se dizer assim, no tempo do jogo, né? 70 Sim, minutos, enfim. Ele trouxe o conceito de odd relativa para dentro do over limit. Ainda assim é longa exposição, porém são longas exposições às vezes dos 50 aos 60 minutos, dos 63 até os 72, dos 81 até os 87, enfim. Ele trouxe esse conceito e meio que revolucionou a indústria, posso dizer assim, de produção de conteúdo no quesito over limit, né? E por que eu tô falando isso, né? Porque tem essa. Pra galera saber que existe, né? Basicamente, o método Over Daronco. Só você procurar no YouTube, você vai ter vários conteúdos assim, falando sobre. E realmente foi uma sacada muito, muito fantástica. E se você parar pra pensar friamente, o over ficou meio que estigmatizado como longa exposição e o under ficou estigmatizado também como sendo mais curta exposição, né? E hoje eu queria que vocês dessem um panorama assim de mais ou menos quantos gols vocês pegam por mês e quantos gols vocês tomam. Só um número assim, pra galera ter uma ideia. O meu aqui, já adiantando, eu tomo cerca de 60, 70 gols por mês e pego cerca de 15, 20. Tem mês que eu tomo menos gol, que eu tomo uns 50, tá ligado? Mas fica nessa média aí. 45, 60 gols tomados e no meu caso 15, 20 gols pegos. Como que tá pra vocês essa questão, essa proporção? E aí depois eu já complemento o porquê que eu fiz essa pergunta. F. O Eu Daniel não fiquei. sabe, que o Daniel nem anota, né? Não, certo, desculpe, eu perdi-me porque eu estava aqui a ler as coisas do Rafael Durães. Mas eu consegui perceber o que é que tu estavas a dizer. Opa, eu não sei, ok. E mesmo quando eu faço aquela contagem de merceeiro, que é, vou ver reds grandes, normalmente são golos levados, e greens grandes, normalmente são golos apanhados. Houve uma altura que era tipo meio 50-50, e provavelmente eu hoje levo mais golos do que o que apanho. Não é provavelmente, eu levo bem mais golos do que o que apanho, ok? E deve ser no pai 3-1, na boa, na boa.
Ainda ontem eu acabei o dia com umas 3 steaks e levava um balanço enorme, porque depois rebentei-me todo no jogo da Roma. E depois o jogo do Atlético ajudou outra vez a dar uma subida. Mas em geral, quantos gols você toma e pega por mês? Você tem uma noção? Eu ontem não apanhei um gol. Por exemplo. No sábado apanhei um. Um. Igual. Vou dizer, não digo 2, apanhei 2, mas um foi com muito menos exposição, ok? Foi com pouca exposição. Na sexta você pegou vários, né? Sim, match shots, sim. No match shots apanhei alguns. Sábado acho que foi pouca coisa. Mas eu, com certeza, se olharmos só para under, eu hoje em dia levo muito mais golos do que o que apanho. Porque apanhar golos tecnicamente tem várias particularidades do mercado. E dá para fazer, por exemplo, uma descida. É muito mais fácil fazer uma descida de um under num mercado com pouca liquidez do que apanhar um golo no under com um mercado com pouca liquidez. Porque se o mercado não errar, a odd desce linearmente e o meu dinheiro vai estar sempre em perda constante. Eu não consigo relações tão boas em mercados que tenham pouca liquidez, principalmente under limit. Se tiver pouca liquidez, dificilmente eu vou conseguir relações de perder, sei lá, menos de 3% no minuto. Não, mas e a quantidade de gol, cara? Não falou. Quantidade de gol 3 para tomado 1, e tá pego. aí. Tomado, não sei quantos leves, nem sei quantos. Perceba, eu fiz uma pergunta simples, é tipo assim, 15 20. Ele não consegue responder 15 20. Eu não sei responder, eu não faço essa conta. Essa conta para mim é. Não, mas conta... o seu sentimento, pô. O meu sentimento. Pô, você tá trabalhando todo dia, né? Pá. Não, opa! Por isso que vocês têm que anotar o resultado de vocês, tá vendo? Pra você ter clareza nos seus resultados, ó. Não, calma. Vamos falar pós-mundial. Sim, Pós-mundial, pode ser, ok? pode Porque ser. o meu trading mudou mundial não, europeu. A gente tá sempre evoluindo, né? Sim, mas mudaram, se calhar, assim, de forma mais drástica pós-europeu, ok? Eu devo estar a levar uns, em média, 2, 3 golos dia. E... sei lá, e um golo a cada 80 gols dias. por mês, mais ou menos, tomado, então. Eu devo apanhar entre 10 a 15 golos, uns 15 golos mês, e devo levar para uns 80. Uns 80, 90, né? Tá, então você pega uns 15 gols por mês e toma uns 80 gols. E você, André? Olha, depois que eu comecei a trabalhar mais com viés, mais assim, aumentou, porque eu pegava quase nada de gol. Uhum. Aumentou o tanto que eu pegar e diminuiu o tanto que eu levava. Mesmo assim, eu também não anoto muito, não. Eu vejo que eu tenho o My Bet Space, mas na hora de colocar a tag lá, eu tinha que colocar e não coloco. Mas. Caramba, vocês são relaxados, né, cara? Meu Deus! Ficou Nossa, consistente já. Pô, você copia tudo do Daniel, hein, cara? Fogo. Não, é porque eu tô tentando tirar ele. Também. Este André é muito inteligente, André. Tu é. Negócio tem 106 pessoas assistindo vocês falar que vocês não anotam resultado, cara. Olha só, como que pode ser trader profissional assim? Você tem uma ideia, eu não tinha nem o My Bet Space, mas por relaxamento mesmo. Eu acho que pra mim ajudou de não ficar com isso na cabeça. Eu já falei aqui 30 vezes, eu sou muito ruim de psicólogo. Qualquer coisinha e tal. E eu até tirei como é que fala, meu saldo lá em cima do Geeks e tal. E eu só vou lá uma vez por dia, olha lá, e vou lá e atualizo o My Bet Space e vejo, assim. Eu acho que me ajudou, mas enfim, pode ser que não e tal. Mas eu acho que melhorou, mas tipo, por mês, eu devo levar uns 40, 50 gols. É porque eu sou bem mais conservador, né? Bem mais de boa. Pegar uns 10, 15, com tanto de stake aí. Então, por exemplo, eu levei 2 gols no dia 6. Só que eu levei com 5 stakes, que é um negócio que eu tô tentando colocar mais stakes e tal, ser um pouco assim, não deu muito certo. Tu continua fazendo, tá? Não mudou nada. Mas
Não, Enfim, eu tô mais ou menos nessa média, eu acho. Depois eu faço o seguinte, eu vou dar uma olhada. E Eu depois você prometo que confirma. no próximo forrada eu vou fazer isso essa Mas, semana, no próximo mas, forrada mas eu te então falo. a sensação, né? Você toma uns 40, pega uns 15. O Daniel toma uns 80, 90, pega também uns 15. E eu tomo 40, 50, às vezes 60 gols ali. E pego também uns 15, 20. Então, a nossa proporção de gols pegos tá meio que parecida, né? A cada 2 dias a gente pega um gol, vamos dizer assim, né? E com relação aos É, gols tomados, você toma praticamente um gol e 1.2 gols por dia, 1.1 gol por dia. Eu tomo 1.5, 2. Não, 1.7, vai 2 gols por dia. E o Daniel 2, 3 por dia. Dá pra perceber que a gente tem um comportamento no quesito under diferente do quesito Mas, over. mas E a pronto, minha olha, ontem pergunta foi. Oi? eu fui ver o PL porque fizeste-me sentir uma merda. Não, Ontem, cara, 20, é pra galera ontem ver que tem 25 coisas que são marcados. importantes pra cada trader, né? Vocês não estão preocupados em anotar, Ontem ué. 25 marcados fui. Levei 1, 2, 3, 4, 6 golos que eu levei ontem. 6 gols. Ok? E apanhei um golo com meia stake. Isso aí é Pronto, e uma apanhei um amostragem gol. interessante do seu mês já. 25. É 6 gols Vi- tomados pra um pego. Tá mais ou menos dentro do que você falou. Não tá errado, não. Mas por que tá eu fiz falando. essa pergunta? Porque assim, se você parar pra pensar friamente, eu hoje, né? Por que eu hoje não consigo pegar a quantidade de gols que eu peguei quando eu trabalhei focado em over? Quando eu trabalhei focado em over, eu pegava 60 gols por mês. Tá aqui no meu canal, vocês podem ir lá assistir. Salvo engano, eu pegava na média 50, 60 gols por mês. Hoje, eu não consigo ter um volume de trabalho para eu pegar essa quantidade de gols por um motivo muito simples. Na minha opinião, o mercado, e até na opinião da galera que trabalha no Alpha, que é mais do over, a opinião deles também é a mesma, tá? Mas aí você pode colocar no chat aí a sua opinião. Mas, em linhas gerais, o mercado dá muito mais oportunidade para back ao under do que para lay ao under. E o motivo para mim é muito simples. A maioria do mercado quer pegar gol, ninguém quer tomar gol. Simples assim. Então, por isso, tem mais oportunidade do lado do back ao under do que do lay ao under. E hoje, eu não consigo pegar assim tantos gols. E o motivo é muito simples, velho. Muito simples. Eu não consigo ver o volume de oportunidade suficientemente grande para eu querer ficar lay. Eu não consigo. Então, assim, muitas vezes eu tô com 2, 3 stakes em back ao under, o mercado chega no fundo, eu até tento fazer cash out muitas vezes da minha posição, tento inverter, e eu não consigo. Ou porque eu sou lerdo, ou porque o mercado é muito rápido, ou porque de fato o mercado não tem fluidez suficiente para eu me livrar de $600 e entrar 200 que seja em lay. Então o que acontece hoje dentro do meu trading é, eu realmente só pego gols quando o mercado erra um preço demais. Porque aí eu consigo carregar ali e pegar 1, 2 stakes ali em lay, ou 3 stakes, porque eu preciso fechar minha posição e entrar em lay, certo? Então assim, hoje dentro do meu trade, eu meio que ignoro se eu tô back ou se eu tô lay. Eu tento olhar pro mercado, olhar pro meu viés, pra frequência de mercado, volume negociado, peso de dinheiro, percentual de dinheiro em back e lay, leitura de jogo, leitura de lance, tento olhar pra tudo isso e falar, esse preço que tá aqui é 1,90, é back ou é lay? É back, back. Esse preço que desceu pra 8,5, é back ou lay? É lay. Só que na maioria das vezes, quando eu identifico que é lay, eu dou lay. Só que nunca é o suficiente para eu sair a minha exposição toda. Ou na maioria das vezes não é suficiente. E é por isso que o meu volume de oportunidades em lay diminuiu. E é por isso que eu pego 15 gols por mês. 10, 15, quando eu pego muito gol, eu pego 20. Por quê? Porque de fato eu não consigo entrar em lay. Porque normalmente eu já tô back. Porque eu encontro muito mais oportunidade em back. Essa é a minha explicação do porquê que o meu PL hoje é majoritariamente de back ao under, não de lay. Mas aí pra vocês, concordam, discordam, enfim, dê a opinião aí. Não, o meu PL, assim, eu falei geral. Esse mês, assim, eu peguei, eu acho que menos gol do que eu falei e tomei até um pouco mais. E mesmo assim, teve esse dia. Eu não faço muitos stakes ainda. Minha média é 15,
12, 15 steaks, assim, e tal, tem um tempo. Enfim, eu já falei um monte de coisa aqui, dos problemas e tal, não vem ao caso agora. Mas eu tô chegando nessa média de 15, de 17. E esse mês, mesmo tendo aquele dia, e 5 steaks pra mim num mês, perder num dia é pesadíssimo. Falei assim, esse mês tá fudido. E eu trabalhei pouco, eu trabalhei 260 mercados. Eu trabalhei pouco, pô. Enfim, 258 mercados. Eu tô com 11 steaks. E falta alguns dias ainda. Trabalhei bem pouco mesmo. Teve dias que não deu pra trabalhar, enfim, coisa fora. Foi muito, muito, muito back. Muito back. E é isso. Eu tô colocando um pouco mais de dinheiro quando eu acho que tem. O viés está ajudando. Tô pegando menos gols, mas tô pegando, ainda tô, porque tem dia que se não fosse, terminava. E a maioria dos dias tô terminando no mínimo. É aquele, antigamente eu sei lá, levava 2 gols no dia, eu ia terminar com um steak de red, ou meio steak de red. Hoje eu tô terminando com um steak de green, ou quando foi 3 gols, eu termino quase no 0-0. E o back, não adianta, o que paga, pelo menos para mim, sempre foi o back. O over é igual eu falando, é pegar a lateralização, ou é o viés mesmo. Tipo, O não jogo tem tá uma como você puta dar back louca. naquele mercado, né? Não, o Bahia e Botafogo ontem. Eu fui na White Label e mesmo assim trabalhei, fiz head porque eu não dei back. Assim, de vez em quando eu ia lá em cima, ou tinha uma substituição vindo, eu pagava. Enfim, o back pra mim é o que paga, falando de over. Uhum. Ainda paga, mas cada dia menos é o meu viés, porque eu acho que tem muito carro-chefe, quer dizer, nunca foi. Mas eu pensei que eu ia chegar nisso, de pegar mais gols, e tá ao contrário, eu tô pegando menos gols e meu PL tá subindo. E assim, são bem esporádicas as vezes que eu vou fazer, tipo só over e tal. Tem, mas são bem poucos. E aí, passando a bola pro Daniel pra ele dar a opinião, né? O Rafael ele mandou ali, ó. E aproveitar pra agradecer vocês. Assinei o Alpha Plus no mês passado e foi a melhor decisão que fiz. A palestra do Daniel já pagou o investimento. Os demais conteúdos são lucro. Aí ele falou assim, ó, admiro demais o Daniel e sou chato com ele, com a galera que opera comigo. E, bom, eu, né, como, né, o sócio unitário do Alpha aí, né, agradecer pelo feedback aí, muito obrigado mesmo. E também, assim, vamos ignorar que é o Alpha, tá? A palestra do Daniel é o melhor conteúdo que existe de trading esportivo em língua portuguesa e dirá até em qualquer outra língua, velho. Essa palestra do Daniel é puta... Exatamente. É maluquice essa palestra que o Daniel tem lá dentro do Alpha Plus. É um conteúdo, assim, realmente premium. Não, eu não, Hã? Vou falar. eu não sei falar inglês, então pra mim é o melhor do mundo. Foda-se o resto. Cara, não, é bizarro. Essa palestra do Daniel é realmente, assim, extra classe, tá ligado? E obrigado aí pelo feedback, Rafael. E quem quiser assinar o Alpha, tá aqui embaixo o link. Mas diga lá, Daniel. Depois desse elogio do Rafael pra você. Primeiro vou agradecer o elogio do Rafael e o vosso elogio também. Em relação à minha palestra, se vocês não quiserem perder muito tempo com ela, vejam só a primeira parte, porque a segunda é só ego, ok? A segunda é só para... Sai pra lá, cara. Assiste tudo. Você não vai querer ver a tela do Daniel clicando? Não, tem lá. E tá no final da palestra. É mentira o que ele acabou de falar. Mas tudo o que eu lá tenho hoje em dia não tem o mesmo valor. Tudo o que eu lá mostro hoje em dia, ou já não é possível de fazer, ou não tem o mesmo valor a trabalhar. Por isso vejam a primeira parte, porque vai acrescentar muito mais como traders, ok? E se alguém quiser ver a primeira parte e depois vir discutir comigo e discordar, eu agradeci imenso. E aí o Thiago falou assim, ó, o Daniel é lindo. Sempre que ele não tá a falar do Benfica, só acrescenta conhecimento. Caralho. Excelente. Mas valeu demais aí, Rafael, pela propaganda gratuita aí do Alpha Plus. Muito obrigado. O Thiago que se apoderou do meu escritório. O Thiago está a trabalhar no meu escritório em Viseu. Pronto. E claro, sabem que parte destes elogios do René é só para vocês assinarem o Alpha Plus, não é? Mentira, cara! Olha que safado, velho! Olha que safado! Mas continuando. Eu não ganho dinheiro com Alpha e
Eu não O queria Rafael também dar, não, ele pagou pra estar no Alfa e ele fez propaganda gratuita, tá vendo? mas eu queria continuar a discordar. Eu queria discordar do Rafael, como é que é? Do Dário, ok. Mas eu vou concordar convosco em quase tudo o que vocês falaram, em tudo o que vocês falaram. Ahm, eu gostava muito mais. Às vezes o pessoal pensa que eu sou doidão do under e de under limit e fazer descidas em under limit. E não sou. É. Para O mim, Daniel adora entalar o mercado em lei, malta. Contar esse segredo pra vocês. ah, eu gostava muito mais, em termos emocionais, eu gostava muito mais da minha fase da primeira da carreira. Que é trabalhar a Que era favor do gol, né? trabalhar plantado, trabalhar a favor do golo, redes muito Inclusive, Daniel, desculpa pequeníssimos, te super controlados. interromper, tá? Só um contexto aqui. O Daniel, ele se tornou lucrativo aqui, tá, malta? Não foi no back ou under, não. Foi no over. Limite, tá? Então, só essa contextualização também pra galera entender o porquê que você tá falando isso, né? Que você não queria trabalhar tanto back ao under, né? Vai fazer publicidade ao Alpha Plus. Vão lá ver a minha palestra que eu conto lá isso, ok? Comprei o Tudo Alpha gira Plus. isso. Comprei o Alpha Tudo Plus, vão lá ver a minha palestra que eu Levantar a bola explico pra alguém melhor isso. cortar. Calma aí. Ou vejam esforrado a todos até agora, que alguns O Alpha deles eu Plus tá falo disso voando, neste- cara. Tem 3 assinantes por mês, velho. Tá ó, bombando. Olha. Grão a grão. Grão Sim. a grão. Ah, pronto, por isso mesmo, temos de dar um update nisso. Ah, até porque quanto mais Alpha Plus vocês assinarem, quantas mais visualizações tiver a minha palestra, maior a probabilidade de eu ir ao Brasil e o Renan me pagar o almoço. Perfeita Ok? análise. Perfeita análise. Pronto. Mas diga lá. Mas eu concordo convosco, vai muito. Vai muito no que eu também estava a dizer, que o mercado hoje em dia, o mercado especializou-se muito. Há situações que antes conseguimos fazer, muitos pormenorzinhos que nós conseguimos fazer e hoje em dia não. Se não fazemos, temos ainda que ser mais, como é que eu vou dizer? Temos que errar ainda menos. E essa questão do que tu estavas a falar do fecho, pá, quantas vezes nós não ficamos a trabalhar em EV nulo? Porque se torna EV menos um fecho que depois Fecho fazemos. horroroso, né? Fazemos uma entrada que ela é de um EV ok, que ainda não diminuiu essas situações, se calhar ainda até se proporcionam, porque às vezes o mercado perde-se na luta de tiques e afins, e o querer estar a favor dos golos todos e não sei o quê. E o mercado ainda dá umas oportunidades boas para entrar, do pessoal aflito. Mas, por exemplo, no fecho, o mercado está exímio. Tu falhas um fecho, a seguir ele sobe logo 3 tiques, ou uma coisa assim do género, e tu já não queres sair naqueles 3 tiques porque perdes parte do EV e o teu fecho a tua entrada era EV mais e o teu fecho era EV mais ali, ele torna-se EV nulo ou EV negativo e tu queres ter um fecho EV mais e vais ter que ficar E aí exposto você vai ter que ficar back ao under. e ficas back ao under, traz aleatoriedade, traz variância e já vais ter que adicionar mais 1 ou 2 minutos para o teu fecho ter um EV, procurares um fecho de EV positivo e às vezes depois até existe ali uma entrada de EV+, mas tu já tens uma entrada no mercado e tu já nem fazes essa entrada também, entendes? E vira uma salada quando se falha um fecho e Mas não é assim, coisa que eu gosto muito. pra você, Daniel, você gostaria de trabalhar majoritariamente em lei, Eu então. gostava, Pela sua formação preferia. ser mais do lay ao under, né? No caso, o Em over. termos, mesmo emocionais, eu lidava muito bem com perdas muito pequeninas. Eu conseguia trabalhar. Pá, eu era insano nessa coisa. Eu fazia mesmo bem aquilo, ok? E só a coisa que eu posso dizer era que eu trabalhava realmente bem com stakes plantadas em lay ao under. Eu conseguia às vezes fazer um dia inteiro, Renan, tipo 20 mercados com menos de meia stake de red. Só À procura procurando do o golo gol, e não né? apanhava o golo. Eu era muito seletivo e havia vários. Eu realmente fazia aquilo muito bem. E era muito confortável emocionalmente, só que deixou de ser escalável. E hoje em dia ainda menos escalável é, e menos EV tem. E as oportunidades concentram-se muito mais em back ao under. E eu, quer queira, não é como nós queremos, é como é.
E eu vou tendo que me moldar aos mercados e cada vez também tenho mais tempo de exposição e cada vez mais exposições também ligeiramente maiores. Em tempo, ok, não é dinheiro às vezes, mas não é esse o intuito. Ah, e as situações em lei, se não houver liquidez, muita liquidez e fluidez no mercado, para mim, trabalhando tecnicamente, cada vez são mais escassas. Ok? É. Essa é a percepção, acho que, da galera em geral, né, que trabalha under. E over também, né? É mais Aliás, curta exposição, claro, né? elas até existem, só que são diferentes. E nós às vezes até já as conhecemos, só que ainda não fazem parte do nosso trading e elas demoram a ser implementadas. É. Porque se calhar às vezes o valor não está em no minuto não perderes dinheiro ou no minuto perderes 1% ou 2%, mas às vezes está no somatório de 3 minutos perder 6%, por exemplo, estás a ver? Às vezes elas são maiores. A leitura mudou para coisas todas mais alongadas. E, e eu mesmo apercebendo-me delas, elas ainda não fazem parte do meu trading, tenho que me habituar, eu demoro imenso tempo a habituar-me às coisas, porque Pra conseguir isto não é só executar, né? saber das coisas, nós vamos ter que saber suportar o red, nós vamos ter que saber suportar a variância, nós vamos ter que suportar um monte de coisas até fazermos as coisas exímias, porque senão depois levamos um red, aquele red machuca-nos, depois dá a mesma situação, nós já não entramos, estamos a falhar as oportunidades, é uma salada toda também. E concordo muito convosco, não estar a repetir. Adiante. Boa. Acho que já, assim, dos tópicos que eu tinha elencado aqui pra gente falar, acho que a gente já falou todos praticamente. Vou pro chat aqui agora pra gente trocar uma ideia com a galera e encerrar o programa de hoje, que assim, eu achei muito bom, tá? O programa de hoje, sério mesmo. Acho que a gente. Só uma coisa, Vou falar, Renan. André. A gente tá com 102 pessoas assistindo. Não, temos A de fazer isto última vez que eu durar. atualizei. Está com 100 pessoas, vamos fazer isto durar, Renan. 59 likes, a gente tá só com meio stake, pô. Ah, Bota um não, pelo stake amor aí de de like. Deus, ô, dá like aí, cara. Só 50 e quantos likes? 59. Pô, deixa o like aí, cara. E, Deixa o like e, aí. e vão para o chat ofenderem. E vão para o chat, não. No chat não se ofendam. Mas nos comentários, vão para os comentários, ofendam-se uns aos outros, porque depois isso dá para aí respostas que nunca mais acabam. Mas, bom, indo pro chat aqui, ó. O Marlon tá aí, ó. Ele falou: o over que paga, jovens. Aham, e você chama Under é Vida, né? Sigam, inclusive, o Under é Vida, cara, no Telegram, lá no Instagram. Salve, querido Marlon aí. Aí também o Nobody apareceu por aí, ó. Salve, Nobody. Inclusive, quem não viu o Forrado com o Nobody, por favor, assista. Inclusive, o Zapalá elogiou ali, ó. Parabéns pelo vídeo no Forrado esses dias atrás, muito bom. O AC Pereira também tá por aí. O Bruno, né, que comentou que ele trabalha majoritariamente ali pela leitura de jogo, né, trabalha pouco o mercado. O Retângulo Mágico ali, que falou bastante sobre, né, os métodos prontos e tudo mais. O Fortune falou assim, até quando os caras estão tão certo, o Daniel acha motivo pra estarem errado. Aí é foda. E aí a Ayla Maia, olha, audiência feminina, hein, acho que é a primeira vez na história do Forrado, hein, Ayla? É isso que eu estava a ver. Ela falou, Renan, quando você entra em lei em um preço bom, mas aí o jogo muda e quer fechar a posição, mas não encontra mais preço bom pra fechar. Nesse caso, tem que se aguentar na posição? O que fazer? Excelente pergunta, audiência qualificada das mulheres aqui, cara. Muitas vezes que eu tô lei e que eu não consigo pegar um bom preço de fecho, eu sou obrigado a continuar a lei mais 1 minuto, 1 minuto e meio, pelo menos. Porque o mercado já desceu. E eu fechar agora não faz sentido, porque aquele mercado vai dar uma lateralizada, em linhas gerais, mais 1 minuto, mais 1 minuto e meio. E aí eu acabo sendo obrigado a ficar na posição. Então, assim, eu me obrigo a continuar, sabe? Porque se eu não tenho um bom preço pra fechar, eu tenho que continuar. É simples assim. É aquilo que eu dei de exemplo até durante o Forrada, né? Eu foco na posição. Tipo assim, essa posição aqui do mercado tá 1,90. É back ou é lay? Qual a posição que tem mais valor? É back. Então eu vou dar back. Essa posição 1,90 é back ou é lay? É lay. Então eu vou dar lay. Eu meio que ignoro hoje em dia se eu estou back ou se eu estou lay. O meu foco é aumentar o número de cliques em EV+. E aí nesse aspecto eu acabo tendo que manter na posição. Não sei pra vocês aí.
Vai, Daniel, quer ver agora? Vai ficar mais meia hora. Não. O Renan tecnicamente está certo. Oh, Que isso, cara. meu Deus. Hoje vai chover relâmpagos. Sinceridade. Tem que botar esse programa, ainda bem que ele é gravado, colocar em todas as redes sociais. Opa, posso complementar. Posso ajudar Complementos. nessa análise. Não é Até porque você complementar, trabalha mas com mais deixas. dinheiro do que eu, né? Então você tem mais capacidade ainda Nem pra falar sempre. sobre Às isso. vezes eu gostava, mas o mercado não me deixa. Não dá para adicionar. Para muitas abordagens, Renan, para conseguires fazer muitos trades de EV+, não dá para esticar também muito mais assim a state que tu utilizas, ok? A exposição que tu utilizas. Vai haver situações que consegues, mas para repeti-la muitas vezes, tu não consegues injetar muito mais do que esse dinheiro que tu estás a falar. E preço Pronto. médio? E preço médio? Mas pronto, complementando, dicas simples. Quando vocês estão em lei, e se não for para durar muito tempo a vossa posição, pensem sempre. Quando deixar de existir o ataque, aonde é que esta odd vai parar? Ok? E se já foi mais do que aquilo que vocês estão, que a vossa leitura vos manda perder, aproveitem o erro do mercado, que a leitura já é para andar e saltem fora. Calma. Ok? E fechem enquanto ainda não houve movimentação. Ok? Agora, não entrem, aquilo está lateralizadíssimo, vou já fechar. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer, já estou aqui a 30 segundos, estou a 1 minuto, estou por aí fora, ainda me estão a dar o mesmo preço. Será que eu vou ter este preço? Ou isto ainda vai continuar, ou isto vai descer pouco? Se não souberem, fechem. Quer dizer que já foi, vocês estão à toa. E se sabem, e se o mercado vos deu o brinde de ainda terem um preço bom para fecharem, pá, fechem a posição. Se tiver liquidez, fechem a posição, ok? E é isso. Agora, pá, peso do dinheiro, ok? Peso do dinheiro. Há dinheiro de pessoas ainda a sair, aflitas, há dinheiro ainda em lei a entrar. O mercado congelou, não há leis a entrar. Filhos, corram dessa posição. Ok? Agora, se perderam o fecho, esperem por outra mesmo. Continuam lei, esperam por outra situação onde vocês entrariam, deixam essa situação esgotar e quando essa situação estiver quase a esgotar, em mente de fecho. E pronto. E é isso. Parte do vosso tempo, a entrada foi em EV+, parte do vosso tempo que se desceu muito, tiveram em EV nulo, porque já estava implícita essa descida, e depois da outra lateralizada, vocês não querem entrar mais dinheiro, vocês já estão expostos, aproveitam depois o fecho para o fecho ser EV+ nessa situação. É isso. Pra você, André, alguma dica? O que eu faço que é isso. É ver ali e tal. Dependendo do jogo e dependendo do ataque, dependendo do time que eu vejo que tem muito espaço, tá muito assim, eu ainda, assim, quando começa a descer, você vê que tá estourando e já começa a descer no ataque, já começa a mudar de posição. Agora, quando eu vejo que tá assim, vai começar a mudar, mas o ataque continua, eu vejo quando, sei lá, dou uma antecipada, alguma coisa assim nesse sentido, para tentar pegar um preço ainda para não perder Aceitável, o né? ataque. Aceitável, não é que é o melhor. O melhor era para ter fechado antes quando sobe. E aí já bateu o teto ali, já começa a perder o peso do dinheiro ali. Mas de vez em quando eu ainda deixo um pouco para pegar um ataque onde vejo que está muita pressão, tem muito Aumentar o espaço, período enfim, é exposto a um gol, né, viés, né? André? É, 20 porque segundos a mais, né, que seja. e assim, é naquela, o cara cruzou, um pouco antes dele cruzar, eu clico e se fechar num preço bom, beleza, senão eu fiquei exposto ao ataque, enfim, posso fechar num preço tão bom, mas não é o pior de todos. Enfim, mais ou menos. Outra coisa, pensem nas vossas posições, pensem na aleatoriedade. A aleatoriedade tem preço, ok? Nós não sabemos qual, mas tem preço. Exemplo, preparem sempre as vossas entradas e os vossos fechos. Se nós entramos em lay ou under, estamos em lay ou under, proponham um preço bom. Porque muitas das vezes nós perdemos o fecho, sai um contra-ataque qualquer, o mercado fica aflito por uma razão qualquer, alguém fecha um under com muito dinheiro, alguém quer meter muito dinheiro em lay ou under, e a cada 20 vezes, a cada 30 trades,
nós conseguimos fechar uma situação dessas assim partida. Se nós não tivermos lá o dinheiro, não vamos fechar de certeza. Por isso, proponham o vosso fecho a um bom preço, porque às vezes vão lá fechar. E isso vai dar EV vai dar um EV ainda maior ao vosso movimento, trade né? como um todo. Ao vosso trade como um todo, porque às vezes vamos fechar. Às vezes fechamos. Alguém se assusta, seja o que for. A cada 30 trades desses, para aí, ou 20, ou sei lá, nós vamos conseguir fechar uma delas e isso vai dar mais 0,5% de somatório, mais 0,2%, mais 10% de somatório ao nosso trade, ok? Isso muda, é mais uma coisa, é mais um pormenor, e propor preços de saída sempre, mesmo sabendo que a maioria das vezes nunca vamos sair. Mas aquela vez em que nós saímos, aumenta-nos muito o EV dos trades, como um E outra somatório. coisa, Daniel, assim, alguns gols eu pego, alguns são poucos, mas acontece, de tipo, ou contra-ataque, ou, sei lá, num ataque, eu proponho o preço em cima, né, plantado, e embaixo, ali perto, 2 ticks abaixo, eu vou seguindo ali, vou tirando, colocando e tal. Muitas vezes eu acho que é uma hora de fechar, e a odd desceu um pouco, clico para fechar, fecha e alguém dá um back, antecipando ou errando, e eu pego o gol. Sim. Pode acontecer também. Sim. Então, essa é a aleatoriedade que o Daniel falou, de aleatoriedade no mercado, no jogo e no mercado. É, porque se você tá querendo antecipar, alguém vai tá querendo também, velho. O mercado não é só você, né? Isto é uma deixa do Paulo Rebelo, não é minha, ok? Das poucas coisas que eu aproveitei do Paulo Rebelo, foi uma deixa há não sei quantos anos, em que ele falou que é o dinheiro que está proposto nosso na leda, ok? Tem sempre 5 segundos de vantagem sobre o dinheiro que vai entrar. É. Okay? Daí a Uma importância dica das stakes da plantadas, Bundesliga. né? Uma dica da Bundesliga 1 e 2. Eu não vou falar qual que é. Presta atenção no radar dessa temporada. A maioria tá com algumas coisas aí. Hora de fechar o mercado. Pronto. Por isso, essa deixa é muito evidente. E ela vem do Paulo Rebelo e eu adotei isso para o meu trading desde sempre. O nosso dinheiro plantado, o nosso dinheiro proposto, tem sempre 5 segundos de vantagem. Não é os 5 segundos, é 4, é 3, em relação ao dinheiro que vai entrar, porque quem carrega não sabe o que é que vai estar a acontecer 5 segundos depois, ok? Mas nós sabemos, com o dinheiro lá preparado. E aí o Gustavo mandou aqui uma questão, ó, que essa daqui é pro Daniel especificamente. Ele falou: boa tarde, pessoal. Vocês costumam aumentar a stake depois de levar gol? Sei que isso é é uma prática perigosa, né? De limpar a head, mas gostaria de saber se levar gol influencia, né, o trade de vocês. Você aumenta, Daniel? Bota a stake da raiva? A gente fala lá no Alpha que é a stake da raiva. O tal do Chase? Exatamente. Cara, eu, assim, respondendo, né, de antemão, eu clico da mesma forma, ou pelo menos eu tento clicar da mesma forma, mas eu tenho uma tendência, sempre que eu tô em head, ficar um bocado mais agressivo, e quando eu tô em lucro, ficar um pouco mais conservador. Isso mudou com o tempo, tá? Eu era o contrário. Eu em green ficava extremamente solto no mercado, e em head ficava todo cagão, pra não aumentar esse head. Hoje em dia eu acho que estou ao contrário. Mas enfim, é do ser humano. A gente nunca vai conseguir trabalhar igual depois de se arrebentar no começo do dia. Ou tomar um gol, que seja. Né? Com o tempo melhora. Mas ainda assim. É impossível, a gente é humano, né? Digam lá a opinião de vocês. Eu não sei em exposição, mas eu tinha uns tiques que era tipo do género. Quando eu levava, eu tenho andado a vestir disto. Há alguns erros que eu tenho conseguido tirar. Coisa boa. Mas fazia muito até há pouco tempo de levava um red grande em back ao under e depois eu andava com lace a caça do gol que nem um demónio. Porque era é a o jeito forma mais fácil de rápida de eu recuperar, recuperar aquele red. Ok. Quem nunca, né? E normalmente aquilo e parecia que era de propósito, que Só aumenta o head, né? nunca apanhava o rei do gol naquele dia e era sempre o red a aumentar. Ok. O segredo é continuar a trabalhar tranquilo, ok? Tipo, eu ontem levei um red grande no match odds, vejam lá, da Roma, ali
por volta dos 40 minutos, alguém se lembrou de mandar um lei gigantesco, apanhou-me um monte de steaks muito acima, e no match odds, ou seja, levou-me umas 6 steaks, eu perdi quase uma steak e meia. Não foi uma steak e meia porque eu já trazia algum lucro, mas levou-me um monte de steaks e deu bom. E eu vou fazer o quê? Vou deixar de ter o meu dinheiro preparado, como eu estava a falar, por causa disso, por causa de isso. Pá, isso é aleatório, Curto okay? prazo, Isso né? eu não controlo. Quem já não aconteceu, quem trabalha muito play ou under, vem um gajo, boom, leva 4 ou 5 stakes ou 7 stakes, boom. E apanhamos com um monte de stakes. Tudo isso tem que entrar na conta. Pá, e eu trabalhei tranquilo, a minha visão, o meu viés, a minha visão do jogo do Atlético, ou se calhar só não houve o golo, até estava errado, mas só não houve o golo, não sei. Consegui fazer uns bons gringos no Atlético e a coisa meio que ainda compôs o dia. Mas lá está, eu se calhar há um ano ou 2 atrás eu não ia trabalhar em back ao under no Atlético na mesma, porque a maneira mais rápida de eu recuperar Era era pegando apanhar gol. golos. Era apanhar golos, É. apanhar um gol cheiaço. Mas sim, em relação a isso do Insta, meu, é assim, eu sei de quase toda a gente que eu perceba que é do mundo do trading, ok? Por isso, meu, vai aos amigos do René, procura-me lá que tu vais me encontrar. Porque se eu ponho aqui o Insta, vou ter um monte de gente a ir para lá a falar comigo. Ele não. Pá, eu respondo a toda a gente. Mas Mas se for o muito fácil. retângulo, aparentemente, ele é lucrativo como Panther nas odds das casas de Portugal. O que é uma doideira, né? E as odds aí, pelo que já me falaram, é uma loucura. E aí deve Até ter. tenho medo que estou a ouvir, pá. Exato, porque. De fato ele é lucrativo nessas odds horrorosas que tem aí em Portugal, meu Deus do céu. Ele Pá, deve vai lá ao ele deve estar René. querendo alguma ajuda nesse aspecto, sabe? Vai lá aos amigos do René e procura-me lá. E quem realmente quiser falar comigo, vá lá. Pá, porque senão depois eu vou ter um monte de perguntas do que é um over e do que é um back ao under, perdoem-me. Não é nada contra ninguém. E eu não quero responder a isso, meu. Que eu prefiro. Desculpem-me, porque vocês vão encontrar conteúdo melhor do que eu a explicar. Vão encontrar vídeos, vão encontrar. Pá, pesquisem isso, ok? Essas coisas básicas, pesquisem. O que é uma free bet? Pá, pesquisem esse conteúdo e eu respondo a toda a gente, ok? Que vai lá. Aí o. E é isso. Porquê? Porque eu não. Desculpa, Ana. Porque eu não coloco conteúdo de trading no meu Instagram. Eu quase não coloco nada. E não faz sentido eu ter lá um amontoado de gente a seguir-me por À causa do toa, né? trading e eu não tenho um conteúdo, eu não vou ter a assiduidade de criar esse conteúdo. Boa. Aí aqui. O André mandou aqui, ó. Eu trabalho Leão Under e quando inverto a posição, 90% das vezes eu mamo. Aí ele falou, 90 não, entre 70 e 80. Geralmente quem trabalha mais lay, cara, quando dá back é penalizado, não tem jeito, é uma doideira. E aí o Vinícius mandou aqui, ó, pra encerrar. Eu tenho extrema dificuldade em trabalhar Leão Under em odds mais altas. Normalmente só pego gols na faixa de 1,61 pra baixo. Algo que preciso melhorar. Cara, eu vou falar pra você. De 2,40 vai pra baixo, dá pra melhorar bem, Vinícius. Mas de 2,40 pra cima é realmente mais difícil, tá? É realmente mais difícil. Então, assim, nem esquenta, tá ligado? É normal, é difícil realmente. Mas agora, de 2,20 pra baixo ali, 2,40 pra baixo, acho que dá pra melhorar bem, né? Porque ali tem bastante oportunidade. Sim. A gente falou da lateralização. Então. Então. Mas começa ali pela região de 2,20, 2,30. Vai ser um range que você vai melhorar bem, Vinícius. Mas acho que era isso. Ó, o Mengão chegou aí também. Salve, Mengão. E, bom... O Mengão chegou faz tempo. E, bom, agradecer todo mundo aí, cara. Obrigado também o André aí que pediu o like, ó. A gente bateu 94 likes. A galera tinha esquecido de dar like, tá vendo? Por isso que a gente tem que pedir. Porque se não pede, não vem um like. Aí é duríssimo. Aí o estagiário do YouTube não trabalha pra gente, cara. Então tem que pedir. Eu vou virar o chato do like. O chato do like é muito bom. Mas é isso, malta. Obrigado aí a todo mundo que participou. Acho que forrada hoje foi top, né? Pô, eu gostei demais da forrada de hoje, cara. Forrada bom. Acho que a gente falou de muito mais coisa que eu tinha pensado, Daniel, inclusive. Daniel vai discordar, é lógico. Não, calma, dá-me um meu momento de discórdia, caramba.
O Daniel, quem inventou o Discord foi ele. Se fosse outro, era Discord. Ele é sócio do Discord e do Zé Delivery. Respondendo ao Tiago em relação que eu demoro para responder só aos amigos, eu demoro para responder também às outras pessoas, mas eu respondo. Okay? Sim. Ô, Thiago, se ele te adicionou como amigo se ele adicionou o seu contato no WhatsApp, já fica feliz. Porque eu nem tenho a foto dele no WhatsApp até hoje. Tá? Então, assim, nem me adicionar, ele me adicionou, Thiago. Então, assim, fique feliz se você já tá um contato salvo nele. O Thiago eu vi a cara do Daniel a primeira vez, foi no encontro do casamento do Renan. Eu nunca tinha visto a cara do Daniel. Eu conversava com ele o dia inteiro. Exatamente. Porque até hoje, cara, eu não sei. É inacreditável. E aí o Renilson falou que tinha esquecido o like, ó. Foi já mal. Dormiu comigo, já partiu o quarto comigo e agora eu faço de esquisito. Enfim. Mas isso foi depois, Daniel, depois de conhecer aí. Ok. Foi um ano depois do meu casamento, cara. Um ano depois, depois de se conhecer, tem essas partes. No dia a seguir ainda fez que nem me conhecia. Que isso, Daniel. Nunca fiz isso. Continuando. Continuando, acabou o programa. Acabou o programa, eu acho que isto. Não, acho que este. Falámos pouco de coisa técnica de mercado e oportunidades de mercado que acontecem mais do nosso tipo de trading, ok? Um dia qualquer fazemos um Met Over Limit parte 2. Tá, dando exemplos mais de mercado ali. Sim, até porque o pessoal parece que gostou deste tipo de conteúdo. A galera quer pegar gol, Daniel. A galera quer pegar gol, não tem como. Ele pode trazer umas fotos do Alada, ele faz assim, só a foto. E a do Renan é uma boa ladder, ele tem aquilo mais organizado, mais bonito do que eu. pode ser, por que não? Pegar uma ladder que eu mando lá no Alpha pra galera em head depois que eu tomei um gol carregado. Não, eu até gostava de ladder, eu fazia esse tipo de trabalho na boa sem posições abertas. E sem... Eu tenho umas ladder da Euro, né? Que é o conteúdo que eu tô fazendo pro Alpha Plus lá. Eu tenho umas ladder da Euro. Carregadas. Podemos fazer umas coisas assim, se alguém tiver vídeos curtos de movimentações de mercado e afins e explicar o porquê disso. É bem interessante, na minha opinião. Quem quiser mandar, me manda lá no Instagram, cara. Não, muita coisa. Eu pego lá embaixo e trago aqui. Não vou fazer isso muitas vezes, mas uma situação ou outra pode ser bem interessante e até perspectivarmos o que é que vai ser o mercado no futuro. Eu acho que... E qual vai ser o tipo de posição, o que é que tenta ter valor. Eu acho que é tudo programas... Meio que já vamos falando sempre, mas quer dizer, nós fazemos um programa todas as segundas-feiras, como é óbvio, vamos repetir um monte de temas e um monte de... Meio que às vezes só vamos completando as coisas. Sim. Falando de atualizações, né, de mercado, assim... A nossa opinião também vai mudando, né? O Forrada tem praticamente um ano. Exatamente. De um ano pra cá, a gente evoluiu muito, o mercado evoluiu muito, né? Sim. E é isso. Para a próxima falamos um bocadinho mais de oportunidades também. Boa. E um abraço a todos e até à próxima segunda-feira. Não sei se com convidado, sem convidado, não está nada perspectivado. Se a Pena quiser arranjar alguém. Podemos. E aí, tamo junto, forte abraço. Obrigado aí a todo mundo que participou, todo mundo que comentou aí. Aquele abraço. Valeu. Se inscreve no canal do Forrada, tá aqui embaixo. Ativa a notificação, enfim, todo aquele pacotão que vocês já conhecem. E, eu vou correr para o Cagliari. Hã? Que eu vou correr para o jogo do Cagliari. Sim, vai começar já, 1h30, cara. Você já almoçou, né, doidão? Aí a gente vou ter que almoçar ainda, cara. Aí acabou. Mas isso. O cara tá quase jantando. Daniel tá na janta já. A sopa dele, pra mimir. Mas tamo junto, malta. Obrigado aí. Deixa o like, se inscreve no canal, enfim, aquele pacotão todo. Valeu, André, valeu, Daniel. Sempre prazer. Obrigado. Abraço. Abraço.